Esse rapaz que foi pro Corinthians, que estava no Atlético, o Mancini, teve muita gente que pediu a cabeça dele. O Atlético andou perdendo aí uma ou duas partidas. Aí não tá dando certo, não combina. E tava aí o Mateuzinho, muita gente fala, não, ele não põe o Mateuzinho para jogar, tal, etc. Mas aí depois começou a ganhar, e é bom treinador, prestigiado no Corinthians. Mas se perder lá no Corinthians umas 2, 3 partidas, também vai para a degola. Não tem isso no futebol brasileiro, não. O treinador ganhou, ele permanece. Perdeu, ele sai. Né? Agora, o negócio de conta que o nosso queridíssimo ouvinte falou aí, a gente, enquanto tem um pouquinho de ar para respirar, você tem que... É aquele negócio, tem uma luzinha lá no fim do túnel, você tem que ir atrás dessa luzinha. Quando tiver matematicamente impossibilitado, aí tudo bem. Mas enquanto a matemática prevalecer na soma de pontos, que tem jogos pela frente, o duro é quando você depende de você e de outros resultados também, né? Então vamos ver, vamos aguardar, que a situação do Goiás é muito difícil, e isso vem acontecendo desde o início do campeonato, onde o Goiás ficou segurando lanterna durante quase toda a competição, agora recentemente que deixou a última posição, ocupada brilhantemente pela equipe do Botafogo do Rio. Botafogo que vai jogar contra o Atlético aqui no estádio Antônio Ascioli, logo vem aí o Botafogo. Qual a rodada mesmo que o Botafogo vem aqui para enfrentar o Atlético, Gustavo? Conferindo aqui a tabela de classificação, monstro, mas o Botafogo ele vem enfrentar o Goiás, né? Ah, é o Goiás, né? É o Goiás. Ah, não é um Atlético não, né? Não, é o Goiás. O Atlético ele perdeu, né, agora. O Botafogo perdeu em casa para a equipe do 3-1, Atlético. não foi? Isso. Tava ganhando de 1-0, fez o gol primeiro e o Atlético virou, é verdade, é contra o Goiás. Aliás, interessante pro Goiás pegar o Botafogo aqui, porque o Botafogo não tá ganhando de ninguém. O Botafogo que em 5 jogos foram 5 lapadas, 5 derrotas no lombo aí do Botafogo, já caminhando a passos larguíssimos aí para a disputa da Série B. E o Botafogo vem aqui jogar com o Goiás na 36ª rodada no dia 13 de fevereiro. A tendência, a lógica do futebol indica, hoje, faltando poucas rodadas, que Goiás, Curitiba, Botafogo e... qual outro time? Goiás, Botafogo, Curitiba... E o Bahia. E o Bahia, né? São as equipes que provavelmente serão rebaixadas. O Fortaleza correndo por fora com o Sport. Fortaleza e Sport, um pouquinho lá na frente dessas equipes aí, né? Então, eu acho que chance maior desses 4 aí para o Bahia e para o Goiás, lutando aí com o Fortaleza e com o Sport, para ver quem que vai ser rebaixado para a Série B. Série B que esse ano vai ser fortíssima, fortíssima. Já tem o Cruzeiro, não sei se o Cruzeiro vai recuperar, ou se vai permanecer, ou vai piorar, porque a situação financeira do Cruzeiro é terrível. E também lá em cima da tabela com o Internacional disparando, mas São Paulo, Atlético Mineiro, o Flamengo, o próprio Palmeiras, com condições ainda de sonhar na conquista do título, não é isso, Gustavo? É isso, neste momento o Internacional com 62 pontos, 18 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Nas últimas 8 partidas o Internacional venceu as 8 e correndo atrás aí da liderança o São Paulo com 58 pontos, o Atlético Mineiro na terceira posição com 57 e o Flamengo em quarto com 55. Na próxima rodada o Internacional recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio e a equipe do São Paulo enfrenta o Atlético aqui no estádio Antônio Ascioli. Bom, hoje nós teremos então o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Goiano e principalmente o SBT, que detém aí o poder de transmitir os jogos da Libertadores da América, tá fazendo uma propaganda, uma publicidade, cara, você liga no SBT, eles estão focalizando reforma do Maracanã e tal, é evidente que tem que divulgar um produto que ele comprou agora, né, que é o jogo do Palmeiras contra o Santos, as duas equipes já estão no Rio de Janeiro, eu tava vendo hoje, Matheus, que 5.000 lugares serão reservados para os torcedores, ou convidados, sei lá, para esse jogo do Santos contra o Palmeiras, estão organizando tudo aí para que não haja perigo. Você está sabendo de alguma coisa a esse respeito? O número de convidados será um número
bem diferente do que a gente está vivendo na pandemia. Quer dizer que serão 5 mil convidados? Sim, são convidados. A Conmebol disponibilizou uma quantidade de entradas para que os clubes, tanto Palmeiras quanto Santos, possam presentear, né, de forma de homenagem os seus funcionários, familiares dos atletas, dos dirigentes. Então, cada clube terá uma quantidade de entradas disponível. Isso porque isso acabou sendo possível porque o governo do estado do Rio de Janeiro liberou, né, abriu um decreto e uma exceção para que o Maracanã receba essa quantidade de público que serão convidados dos clubes. Esse jogo vai ser no sábado. Sábado, 5 da tarde, no mesmo horário da final da Série C. Do mesmo horário. É o único jogo que vai ter junto com a final da Libertadores e a final da Série C. Do Vila Nova. Do Vila Nova com Remo. Então o torcedor do Vila Nova não tá nem aí para esse jogo do Santos com o Palmeiras, né? Será? Não. Tá não. O quê, Matheus? Não tá não, tá nem aí. Tá não, né? Não. Você vai ver o jogo do Vila. Vou fazer o jogo do todo-poderoso Tigrão e assistir. Você vai comentar esse jogo, né? Vou. E o Hugo Sérgio vai narrar, né? Você tá meio sumido, né, Edson, dos jogos do Tigrão. Eu? É. Mas logo a gente volta, né? Deixa acabar essa pandemia. Porque eu não tô saindo de casa e não vou sair, cara. Não vou mesmo, não vou arriscar minha vida, não. A vida em primeiro lugar. Né? Então não vou para estádio, não vou para estúdio. Tomou a injeção, logo eu vou tomar essa injeção, porque eu já estou com 77 anos, né? Os idosos já estão sendo vacinados. Chegar a minha vez, eu vacino aí, volto a frequentar estúdio, frequentar estádio, etc. e tal. E Deus, se Deus quiser, vai ajudar a acabar com essa pandemia. Falar em acabar, tá na hora de acabar o nosso programa hoje, porque amanhã às 2h da tarde a gente volta. Um abraço, Matheus, mais uma vez. Um prazer renovado em ter contato com a sua presença nesse programa. Forte abraço, meu ídolo, Edson Rodrigues. Falou, Gustavo. Um abraço, Gustavo. Um abraço, Edson. Até amanhã na grande jogada, 2 da tarde. O programa hoje foi difícil de tocar, hein? Não foi? Pouquinho. Mas vamos lá. Amanhã teremos assunto. Hoje foi custoso, hoje foi enrolação danada. Um abraço, até amanhã. Hoje é dia 28 de janeiro de 2021. Um prazer estar com você que nos ouve. Eu sou a Gabriela Maier, te acompanho até às 5 horas da tarde. André Coutinho, muito boa tarde para você. Vou ficar do seu lado, até às 5 horas da tarde, do lado do Vamos nosso nessa? ouvinte também, nesta que é a última quinta-feira do mês de janeiro de 2021, dia 28. Tá indo embora o primeiro mês de 2021. Para muita gente, eu vou me incluir nessas pessoas, o 13º mês de 2020. Nossa, mas tá super o 13º mês de Tá 2020. E tem 14º, 15º, as coisas não estão nada fáceis, ainda teremos um ano bem tortuoso pela frente, mas aqui na Band News FM a gente vai um passo de cada vez. Isso, um dia por vez, é assim que a gente vive, é assim que a gente tem que tocar pra frente, não é mesmo? Pra sobreviver, manter a sanidade mental, curtir as coisas boas também que aparecem pelo caminho. Exatamente. E vamos com os principais destaques. Aliás, antes de seguir para os principais destaques do Brasil e do mundo, você falou que o primeiro mês do ano já está passando. E teve ouvinte essa semana que já me deixou ansiosa, mandando mensagem para cá, contando que foi ao supermercado e já tem ovo de Páscoa. Ah, não. Gente, nem passou o carnaval. Vamos com calma. Não é possível. Verdade. Encontrou ovo de Páscoa já. Aí já, daqui a pouco vai falar de árvore de Natal e Panetone. calma, né? Panetone. Calma. Agora sim. Vambora. Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. O Ministério da Saúde ainda não divulgou detalhes da reunião com o Instituto Butantan sobre o adiamento da segunda dose da Coronavac. Ontem o governo de São Paulo pediu que a pasta amplie o prazo envolvendo o imunizante. De acordo com a Secretaria de Saúde, a ideia é imunizar o maior número de pessoas possíveis neste primeiro momento e só depois aplicar a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro organiza a segunda fase de imunização contra o coronavírus. Quem tem detalhes é Amanda Martins.
A Prefeitura do Rio dá início à vacinação em idosos a partir de segunda-feira. No dia, só será vacinado quem tem a partir de 99 anos. Depois, o calendário de imunização segue uma escala de redução de 1 ano por dia. Por exemplo, na terça-feira serão vacinados os idosos com 98 anos, na quarta, os que têm 97 anos e assim por diante. Quem for desse grupo e não conseguir se vacinar entre segunda e sexta, vai ter o sábado, dia 6 de fevereiro, para se imunizar. Mas países anunciam a suspensão de viagens do Brasil. Os detalhes chegam com Alessandro de Lorenzo. A partir desta sexta-feira, passa a valer a suspensão de todos os voos entre Portugal e Brasil. A medida, que vai valer até o dia 14 de fevereiro, foi tomada pelo governo. Dos 12 times da Série A do Campeonato Goiano, vem aí o homem dos números, das estatísticas, a opinião que mais cresce no Brasil, o mais estudioso, o mais inteligente. Alô, Gervieser Paulo, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde ao Nivaldo, boa tarde a toda a nossa equipe que vai cobrir essa última rodada do Campeonato Goiano, onde tem poucas coisas definidas e muitas a serem definidas nessa tarde, e eu vou tentar levar aqui a você e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes um apanhado do que está em disputa nesta quinta-feira. Muito bem, 3:06 da tarde agora, 3:06 em Goiânia, Futebol Bandeirantes, oferecimento Vetor Compressores, tudo em compressores para você, 3085-4134. Pablo Ferragista, tudo que você precisa para construção ou reforma. Acesse o Instagram, Vendas Pablo Ferragista, e também Agric Tratores, agora na Rua Anchieta. Peças para tratores, venha para Agric Tratores, 33 anos de tradição e amizade. Trabalhamos com as marcas Bacê e Ferguson, retroescavadeira e motores Perkins, Bikeson HS, DS10, F1000, D10, D20, Sprinter, Blazer e também Hanser. Ligue agora, novo telefone esperando você, 36390001. Agric Tratores, estamos esperando a sua visita na Rua Anchieta, bairro Rodoviário. Começando o Gervieser Paulo pelo líder do Goianão 2020. O que busca nesta rodada final o Atlético Dragão, o atual campeão goiano? Apenas aumentar a sua pontuação. O Atlético já está confirmado em primeiro lugar, não poderá perder essa colocação na última rodada, já sabe que vai enfrentar o 8º colocado desta fase de classificação em jogo no estádio Antônio Ascioli. 3:07 da tarde agora, 3:07 em Goiânia. Valorize o seu tempo, faça um curso superior em uma instituição conceito máximo pelo MEC. Estou falando da Uniaraguaia Centro Universitário Fase AD, em uma instituição conceito máximo pelo MEC. 3:07 agora, o que busca o segundo colocado do Goianão 2020, o Jaraguá. Jaraguá que pega a Aparecidense aqui no estádio Antônio Ascioli, Gervieser Paulo. O Jaraguá busca a manutenção da segunda colocação, que é a posição que ele ocupa atualmente com 20 pontos. O Jaraguá pode ser, na pior das hipóteses, terceiro colocado. Para isso, o Jaraguá, se o Jaraguá perder o jogo, ele já sabe, vamos dizer assim, que ele será, aliás, ele poderá ser segundo, até mesmo perdendo, desde que não haja vencedor lá em Goianésia. Mas o Jaraguá varia entre segundo
e terceiro colocado. Se acontecer vencedor em Goianésia, ele sabe que será terceiro. Se o jogo der empate lá em Goianésia, o Jaraguá continua na segunda colocação, independente do resultado. A Casag tem uma ideia maravilhosa para combater o Covid-19. É o Telemedicina Casag para você, advogado. Ligue agora, 0800 042 0483. Onde tem trabalho, sempre tem Casag. 3:08 da tarde agora, terceira colocação do Goiás, que vai a Goianésia. O que busca nesta rodada o time do Goiás? O Verdão faz confronto direto, né, mais estudioso? Faz. O Goiás, se vencer e o Jaraguá não vencer, termina em segundo. Se empatar, termina em terceiro. Se perder, termina em quarto. E você vai construir São Judas Materiais para Construção, a loja mais completa da região norte de Goiânia. Aproveite, entregamos da Grande Goiânia sem taxa de entrega, do básico ao acabamento. 994-10-7571. São Judas Materiais para Construção, 994-10-7571. O Goianésia fecha a quarta colocação, G4 do Goianão 2020. O que pode ter nesta última rodada do Campeonato Goiano? O Azulão de Goianésia, o Azulão do Vale. Pode terminar até na segunda colocação. Se vencer e o Jaraguá não vencer, perder, o Goianésia termina em segundo lugar. Se o Goianésia vencer e o Jaraguá empatar, o Goianésia precisa tirar uma desvantagem que neste momento é de 1 gol no saldo. O Jaraguá tem saldo 2, o Goianésia tem saldo 1, e em gols marcados o Jaraguá tem 15, o Goianésia tem apenas 10. Então o Goianésia precisaria vencer por 2 gols de diferença e o Jaraguá empatar. Dessa forma o Goianésia terminaria na segunda colocação. Se não vencer o Goiás, o Goianésia será quarto colocado. 3:10 da tarde agora, corre e aproveite para garantir o seu carro novo com as melhores condições do Brasil. Tô falando da saga Volkswagen, taxa zero para toda linha, super avaliação no seu carro seminovo na troca. Venha, confira, conheça, aproveite. Saga Volkswagen, Avenida T7 com a Avenida Multirão. 3:10 agora, vamos para o quinto colocado, craque de Catalão, pegando o Atlético no estádio da Serrinha. Luta pelo que nesta rodada final? O time do Leão do Sul, bicampeão goiano. Meu querido Gerdezer Paulo. Luta para confirmar a sua classificação. O craque não está classificado matematicamente, é o atual quinto colocado, e esta é a melhor posição que o craque pode ocupar no final da rodada, o quinto lugar. E na pior das hipóteses, o craque será nono e ficará fora da próxima fase. Não corre risco de rebaixamento. 3:11 da tarde agora, 3:11 no futebol Bandeirantes especial da última rodada do Campeonato Goiano. Você não perde nada. É a melhor cobertura do rádio esportivo brasileiro. Impacto Imobiliário, especialista na gestão do seu imóvel. Não tenha mais dor de cabeça com aluguel. Divulgação nos principais sites de busca. Ligue agora, Impacto Imobiliária, 3274-2004. WhatsApp 99963-4472. Impacto Imobiliária. Chegamos ao sexto colocado, o time do Anápolis, campeão goiano de 65. O que busca nesta última rodada do Goianão? Galo da cidade de Anápolis, o Galo da Manchester Goiana, Gerdezer Paulo. É outra equipe que busca a classificação. O Anápolis, sexto colocado, com 14 pontos, pode ganhar a posição do craque e terminar em quinto. Na pior das hipóteses, termina em 10º lugar. Não corre risco de rebaixamento. Na Seba você vai encontrar a oferta do seu sonho. Aproveite! Telha PVC 2,30 por 86 terracota. Estoque à pronta entrega para você. Apenas R$ 99,90. Anote o WhatsApp da Seba e aproveite as ofertas. 981473993. Vem pra Seba, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado. Na sétima colocação, segundo maior ganhador de campeonatos goianos da história, o Vila, uma das camisas mais pesadas do futebol goiano. O que luta nesta última rodada pelo que luta. O Vila nesta última rodada do Goianão 2020. O Vila pode se classificar e pode até mesmo ser rebaixado, mais estudioso. Exatamente, o Vila Nova pode ser classificado, na melhor das hipóteses, na quinta colocação.
assim como pode ser rebaixado como 11º colocado desta competição. Então o resultado do Vila, combinado com os outros resultados, pode dar uma posição ao Vila Nova entre o 5º e o 11º lugar. A Castel Urbanismo tem laboratório terceirizado que acompanha a aplicação da pavimentação em nossos empreendimentos. Castel Urbanismo, anunciando o residencial Porto Seguro, o loteamento aberto que virou referência em Senador Canedo. 3h13 da tarde, agora fechando o G8, o Iporá, que até a rodada passada estava na faixa do rebaixamento, venceu e acabou respirando na competição. Qual a situação do Iporá do Lobo Guará nessa última rodada do Campeonato Goiano? A mesma do Vila Nova, pode concluir a competição até mesmo na 5ª colocação, assim como pode ser rebaixado como 11º colocado. Hoje o Iporá está empatado com o Vila Nova em quase tudo, exceto no saldo de gols, em que o Vila tem 0, o Iporá tem 1. Mas em gols marcados, por exemplo, no caso de derrota, por exemplo, as duas equipes perderem, o Vila perder por 2 gols e o Iporá perder por 1, o Iporá ultrapassa o Vila, porque o Iporá tem mais gols marcados que a equipe colorada. O Iporá, então, resumindo, ele pode ser de 5º a 11º colocado. 3h14 da tarde agora, 3h14 em Goiânia. Unitelha, soluções inovadoras em sistema de cobertura isotérmica, 100% mais rápido, 30% mais econômico para residência, comércio e indústria. Ligue agora, Unitelha, sinônimo de qualidade em sistema térmico e acústico, 99980-3026, 99980-3026. Na 9ª colocação, a Aparecidense, que quase foi para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas que no Campeonato Goiano vive um momento complicado, não é mesmo, Gerdezer Paulo? Exatamente. Fora da faixa de classificação, a Aparecidense luta para entrar nessa faixa de classificação. Porém, a Aparecidense sabe que se ela ganhar o jogo, ela estará na próxima fase, restando definir apenas em qual colocação. Isso porque tem um confronto entre duas equipes que estão à frente da Aparecidense, que são o Anápolis e o Iporá. Então a Aparecidense, se ganhar, estará classificada, na melhor das hipóteses, em 5º lugar. E também, assim como o Vila e o Iporá, corre risco de rebaixamento. Pode ainda terminar a competição na 11ª colocação e ser assim rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Goiano. 3h15 da tarde agora, Boi Forte tem tudo o que você precisa para a sua fazenda. Boi Forte, a casa do fazendeiro em Goiás, da Castelo Branco, setor Coimbra, 62-3233-6345. 3h15 da tarde agora, 3h15 em Goiânia, o 10º colocado do Campeonato Goiano é o time do Grêmio Anápolis. O que precisa, o que pode buscar, o que pode ter o Grêmio Anápolis nesta última rodada do Goianão 2020. O Grêmio ainda pode se classificar, na melhor das hipóteses, na 6ª colocação. Não é possível o Grêmio chegar até a 5ª colocação como Anápolis, Vila Nova e Iporá. Pode chegar à 6ª colocação e se classificar, mas também corre risco de rebaixamento, terminando na pior das hipóteses em 11º lugar. Se o Grêmio vencer, ele conta com tropeços de Aparecidense, Vila Nova, Iporá, Anápolis ou Craque. Ele precisa de 2 tropeços. Se ele tiver 2 tropeços destes, ele estará classificado. Muito bem, Brasil, a maior delícia de Goiânia, a PM Pães, aquele pão quentinho, os lanches mais deliciosos, o almoço e aquele caldo no fim da tarde. PM Pães, a rede de panificadoras Moreira, agora é PM Pães, 6 unidades em Goiânia. 3h17, agora vamos para os times da faixa do rebaixamento, começando pelo Goiânia. O Galo precisa do que para escapar do rebaixamento? E uma pergunta para você também, Gerdezer Paulo. Sofrendo aí, digamos que uma derrota, o Goiânia já cai, mas em caso de vitória, o Galo pode até chegar à próxima fase do Campeonato Goiano, mais estudioso. Exatamente, o Goiânia, se vencer o jogo, ele automaticamente livra-se do rebaixamento, isso porque vai superar o Vila Nova em pontos. O Goiânia tem 11 pontos, o Vila Nova tem 13 e o Goiânia ainda poderá se classificar.
Para isso, o Goiânia vai ter que contar com um tropeço, né? Ele já tem um tropeço garantido, vamos dizer assim, entre Iporá e Anápolis. Ele precisaria de um outro, ou da Aparecidense ou do Grêmio Anápolis, que um deles não vencesse os jogos para que o Goiânia pudesse classificar a próxima fase. Se perder, já estará rebaixado. Se empatar, pode fugir do rebaixamento desde que o Grêmio Anápolis seja derrotado pela Anapolina, ou quem sabe até mesmo a Aparecidense seja derrotada, ou o Grêmio Anápolis poderia até empatar, não poderia empatar. Tanto o Grêmio Anápolis ou a Aparecidense precisariam perder os seus jogos para o Goiânia ter chance de ficar na primeira divisão, no caso de um empate. Ei, você, meu amigo, quando contrata a Pasta Rosa, recebe um conjunto de benefícios e tecnologia agregados que fazem a diferença no resultado final do serviço. Missão dada para a Pasta Rosa e missão cumprida. Declaramos guerra total às pragas urbanas. Ligue agora para a maior dedetizadora do Centro-Oeste brasileiro. 3091-5050, não tem praga que aguenta. Vem pra Pasta Rosa Serviços. E fechando 3/18 agora, Anapolina cumpre apenas tabela, né, Girnézer Paulo? Já está rebaixada para a divisão de acesso 2021, não é mesmo, mais estudioso? Exatamente, a Anapolina busca apenas uma despedida com honra da primeira divisão, já está rebaixada com 7 pontos e vai terminar essa primeira fase na 12ª colocação. Obrigado, mais estudioso Girnézer Paulo, aqui no microfone Bandeirantes com as feras do esporte. Em 11 minutos tem bola rolando pra você. Ao vivo, Onésio Brasileiro, Alvarenga, clássico Vila Nova e Goiânia com gol, maravilha, garganta mais potente do rádio brasileiro. Rubens Xavier, maravilha. Goianésia tem Goianésia e Goiás, é o Verdão em campo com ele, a sensação, melhor locutor esportivo da nova geração. O locutor sensação, e na Serrinha tem craque Dragão, Bombadão, Queridão, e quando a bola rolar tem o Padrão Ouro. Hora certa, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Goiânia, 3:19 da tarde. Rato e barata, formiga e toda praga, afasta o cliente da empresa da gente. Pra mudar essa história é só chamar a Pasta Rosa. 3091-5050, não tem praga que aguenta. 3091-5050, não tem praga que aguenta. Pasta Rosa Serviços, excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 3091-5050. Você se sente cansado e sem vontade de levantar? Pode ser depressão. A Clínica Ato é especializada em saúde mental e conta com médicos, psicólogos e equipe profissional para você ficar de bem com a vida. Clínica Ato, direção de Gés Oliveira, Rua 1122, número 265, Setor Marista. Fone 4016-2627, 4016-2627. Se você procura um apartamento de alto padrão para morar ou investir, venha conhecer o decorado do Infinity Residence. Torre única, lazer completo, salas com varanda gourmet e muito mais. Um maravilhoso 4 suítes de alto padrão, ao lado do Parque Flamboyant. Conheça as condições de pagamento direto com a PAN Incorporadora. Mais informações, ligue 62 3095 6525. WhatsApp 62 99909 6827 ou acesse www.vizinhodoparque.com.br. O seu Caterpillar está parado por problema de injeção? Eurodiesel tem a solução. Seu parceiro especialista em toda a linha CAT. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão, unidades e injetores novos e remanufaturados à pronta entrega. Atendimento em campo com agilidade e confiança? Eurodiesel, pioneira no Centro-Oeste em injeção Caterpillar. Tecnologia a seu serviço. 3576-3646. 3576-3646. Mundial Borracha. 22 anos no segmento de correias e mangueiras automotivas, lonas, mangueiras para jardins e irrigação, tapetes, paletas, botas, lençol de borracha, capas de chuva, pneu de carrinho de mão, rodízio em geral, cordas, aditivos e óleos para veículos. Fale com o Júnior, Newton ou Assis e toda a equipe, com entrega na Grande Goiânia. Mundial Borracha, Avenida Nero Macedo, 571, em frente ao shopping da Cidade Jardim. Fone 3295-1510.
3227 ou 3271-1357. Jornada Esportiva. De boa é com a Bandeirantes, vai, futebol. Thiago Menezes. Meus amigos do Brasil, 3h22 da tarde, 3h22, hora certa, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Em 8 minutos começa a última rodada do Goianão 2020. E na Bandeirantes é hora de saber quem são as feras do espetáculo. As feras do espetáculo. Como joga o Tigrão? Como joga o time do povo? Virtual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao vivo, Onésio Brasileiro Alvarenga. Definido, escalado Vila. Como joga Vinícius Silva? O time do técnico Márcio Fernandes com Fabrício 1, Celcinho 21, Rafael Donato 5, Simon 3 e Mário Henrique meia dúzia. Yuri 7, Pedro Bambu 8, João Pedro 17, Alain Mineiro 10, Gilcinho 11, Enan com a 9. 3h24 da tarde, agora 3h24 em Goiânia, o adversário do Vila. Tem camisa histórica, é o galo mais querido do Brasil. Ei, Galo! Como joga o Goiânia, precisando da vitória no Onésio Brasileiro Alvarenga, Vinícius Silva. Rapaz, e o Edson Júnior poupando não, barrando Danilo e Alisson Tadei do time titular do Goiânia. O Everton 12, Lima 2, Dedé 3, Alemão 4, Magal 5, Antony 30, Diego Fumaça 20, Miguel com a 8 e Dinei 10. O ataque com Ayrton 7, Caio Wilker 21. A JB Baterias dá a você o melhor atendimento e a solução para a bateria do seu automóvel. Vem pra JB Baterias 99860-9080. A energia do seu automóvel. 3h25, quem apita no Onésio Brasileiro Alvarenga, Vinícius Silva. Já posicionados aqui no gramado, Eduardo Tomás para comandar o jogo no apito ao lado de Fabrício Vilarinho, bandeira 1, na bandeirinha 2, Cristian Passos. 3h25 da tarde, agora 3h25, Super Pato. A sua ferragista em frente à Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. 3283-3283, Super Pato 3283-3283. Goianésia, Valdeir José de Oliveira, daqui a pouco. Serrinha, jogo do Atlético. Alô, carinho. Que beleza, torcedor do Brasil. 3h25 agora, 3h25 em Goiânia. Hora certa, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Nivaldo Carvalho, mais opinião aqui no microfone Bandeirantes com as feras do esporte. Orivaldo, você entende essa decisão do técnico do Goiânia? Barrando aí o Alisson Tadei, o craque do time, e também o Danilo Ribeiro. Acerta o comandante do Goiânia para a decisão das 3h30 da tarde, Nivaldo. O jogo vai responder essa pergunta, viu, Thiago? É uma decisão extremamente arriscada. Muito bem, 3h26 da tarde, agora 3h26 em Goiânia. Futebol Bandeirantes, oferecimento à Provec Proteção Veicular, a maior associação de proteção veicular do Brasil. 3085-8250, 3085-8250. Vem pra Provec, a maior associação de proteção veicular do Brasil. 3h27 agora, como joga o time do craque, como joga o Dragão. Ao vivo, Serrinha, começando pelo Atlético, pelo Bombadão. Ao vivo, Bruno Daniel. Léo no gol número 1. Flávio Nogueira 2, Michel 3, Pereira 4, Carlos Henrique meia dúzia, Eduardo 5, Richelli 8, Gabriel Baralha 7, Rian 10, Ronald 11, Vitor Leque número 9. Beleza,
Decisão também pro time do craque às 3:30 da tarde. Como joga o bicampeão goiano? O Leão do Sul definido na Serrinha, Bruno. Edson, Les Santos, Maicon, Nilo, Wesley, Amorim, Flávio, Elder, Gabriel Barcos, Davi, Ceará, Iago. O craque também escalado. 3:27, feras do apito na Serrinha. Quem apita o jogo, Bruno? Vitor Lucas Pereira apita o jogo com Bruno Pires e Márcio Soares. Muito bem, 3:28, vai começar o jogo, vai começar a decisão, vai começar a emoção. Mas antes vamos para a Goianésia, Vale do São Patrício. O Verdão joga. Definido o escalado Goiás para a partida contra o Goianésia. Alô, Kleiber Júnior. O Goiás com Matheus Alves 1, Vidal 2, da Silva 3, Chico Grando 4, Felipe Trindade 6, Rodrigues 5, Índio 8, Samuel 7, Marinho com a 10. No ataque, Lucas Emanuel 11, Miguel Filgueira com a 9. O time do Goianésia, o Azulão do Vale. Como joga o time do interior aí em Goianésia, Kleiber Júnior? Arthur é o goleiro 1, Bruno Leite 2, Caio 3, Márcio Luiz 4, Anderson Sobral meia dúzia, Araruama 5, Irã 8, Franklin 7, Elvis 10. No ataque, Vanilson 9, Dudu Itapajé com a 11. 3:29 da tarde, quem apita no Valdeir José de Oliveira, Kleiber Júnior. Osimar Moreira é o árbitro com Hugo Correia, assistente 1, Adailton Fernando, assistente 2. 3:29 da tarde, vão começar as decisões da última rodada do Goianão 2020. Onésio Brasileiro Alvarenga, é jogo bom, é clássico, é decisão pra você. Aguenta coração, torcedor do Vila. Aguenta coração, torcedor do Goiânia. Vem aí a garganta mais potente, mais abençoada, mais poderosa do rádio brasileiro. Gol Maravilha! A jogada brilha e a galera bota fé. É o gol Maravilha. Ele está pro que der e vier. No seu rádio, Rony Xavier. Torcedor do Brasil, muito boa noite, boa tarde e um dia especial para você aqui no microfone esportivo da Rádio Bandeirantes Goiânia. Hoje é quinta-feira, é dia de futebol, às 3:30 da tarde, a 12ª rodada do Campeonato Goiano da fase de classificação. Quando der 5:30 da tarde, a gente já imagina que todos os confrontos da segunda fase já estarão definidos. 6 jogos, uma rodada decisiva que você acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Goiânia. Goianese, Goiás, Craque Atlético, Aparecidense, Jaraguá, Grêmio Anápolis, Anapolina, Iporá e Anápolis e Vila Nova e Goiânia. Tudo aqui no microfone mais famoso do Brasil. Começou! O microfone da Rádio Bandeirantes Goiânia, já tem bola rolando. Bola rolando aqui no estádio Ailê Pinheiro, na Serrinha. Craque Atlético, já começou o jogo, Gol Maravilha. Vai começar aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já estamos vivendo aquele tradicional minuto de silêncio, que é tradicional desde que começou a pandemia no Brasil. E a gente vive esse minuto de silêncio. Do lado direito do seu rádio Goiânia, o Galo todo. Começou! Tá escuro, Galo. E do lado esquerdo está o time do Vila Nova, camisa vermelha, calção branco, meia vermelha. Atenção, torcedor do Brasil, apita o árbitro, rolando! Rony Xavier, maravilha! Maravilha! No microfone da Rádio Bandeirantes Goiânia, rola para Vila Nova e Goiânia, rola a bola também no Valdeir José de Oliveira. Bola rolando na cidade de Porá, Rony Xavier, Gol Maravilha do Rádio Brasileiro. Agora 45 segundos do primeiro tempo, Iporá 0, Anápolis também 0, Ferreirão, Rony Xavier. É isso aí, Thiago Menezes, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, tem bola rolando.
Também aqui no Valdeir José de Oliveira, o Goiás Touro de Verde, time completamente diferente, time completamente reserva. O Goianésia todo de branco, começo de jogo 0-0. 0-0 é também o jogo aqui no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. A bola vem pro time do Goiânia pelo lado esquerdo. Quando a bola chegava ali no Dinei, ela foi pra linha de lado, mas o árbitro já tinha parado, marcado uma falta pro Vila cobrar na defesa. Belcar Veículos, boa de negócio. Do trânsito dê sentido à vida. Rafael Donato, ele vem pra fazer a cobrança da falta a favor do Tigrão na primeira volta do ponteiro. 0-0. Grupo Caldas Segurança Profissional, empresa 100% goiana, especializada em condomínios fechados. Ligue 41 41 89 44. A bola vai sobrar no Pedro Bambu aqui pelo lado direito do gramado, tentou passar do Celcinho, bola mal passada, ela vai para a linha lateral, arremesso Goiânia, já cobrada, a bola vem pro Dinei pelo lado esquerdo, Rafael Donato rasga, manda a bola de novo para a linha lateral, novo arremesso Galo. Grupo Caldas Segurança Profissional, fone 62 41 41 89 44. E é bola pro time do Goiânia fazer a cobrança do arremesso lateral lá pelo lado esquerdo. O Magal tá posicionado para cobrar, já mandou todo mundo ir pra área. Falou que vai cobrar, vai mandar lá pra direção da grande área a favor do time do Goiânia. É comecinho de jogo aqui no Oba. E a torcida fake do Tigrão tá fazendo barulho. A bola vem de novo pra direção da área a favor do time do Goiânia. Afastou, tirou a defesa, a bola vem recuada. Ela vai sobrar aqui no campo defensivo, onde está colocado o zagueiro de área, que é o Dedé domina. Ele chama o Everton, goleirão, pro campo de ataque. O goleirão já ajeitou a bola ali pelo lado direito, mandou a bola lá pela direita, a bola viajou, caiu pelo lado esquerdo do time do Vila Nova. Mário Henrique tirou de cabeça, a bola para pelo meio, para no Bambu. Bambu já tocou pelo lado esquerdo, a bola voltou no Mário. E você acompanha aqui pela Rádio Itajaí FM, canal 105.9. Restaurante Que Sabor, comida por quilo, a mais saborosa em um bom ambiente. Avenida Pará, número 11, bairro Carrilho, Disque 33-53-63-68. Restaurante Que Sabor, agradecemos a preferência. A bola que vai ser recolocada em campo, volta com Goiás, tomando aqui atrás, deixou bola curtir agora com o jogador que é Chico Grando. O Grando tocou aqui para a esquerda agora com o Rodrigues. Rodrigues tocou por dentro, que lá vem pelo meio de campo, aqui volta para a lateral, toca para Samuel, tentou jogar por dentro aqui, foi para a bola, recebeu para ponta, vai pra cima aqui, Franklin chama pra dança, vai pra lá, deu um cortinho por dentro, chegou a defesa, cortou, voltou, lutou pela posse da bola, perdeu a frente da bola. O atacante do Azulão do Vale, o Vanilson, acabou perdendo, voltou, não. Vamos treinar, chute pro gol, chegou batendo por baixo do Itapajé, jogou pra fora, jogou pra linha de fundo, bateu demais por baixo da bola, hein, Douglas Couto? Ele tentou bater colocado, né, Jaime, mas ali eu acho que é porrada no gol, viu, de frente ali, quase na meia lua da área, se ele bate forte, a chance seria bem maior do que chute colocado, pegou mal por baixo, saiu pela linha de fundo, tiro de volta já cobrado pelo Goiás. Engeluz Serviços, fazemos montagens elétricas e industriais, projetos elétricos, automação industrial e energia solar. Engeluz Serviços, passa-se orçamento na Rua da Cereja, número 06, entre as ruas 17 e 19, bairro Dona Finca. Telefones 985 33 51 89, fale com o amigo Denis. Alô, Denis! Um abraço a você que está sempre ligado aqui na Rádio Itajaí FM. Alô, amigo Johnny, tá ligadão com a gente. O Douglas, seu xará, Douglas Couto, filho do amigo Johnny, é apaixonado no Goianésia, está sempre ligado aqui também na Rádio Itajaí FM. Paulão Bicicletas, Disque Bike 33 53 80 05 984 23 35 67. Paulão Bicicletas, na Avenida Pará 62, bairro Carrilho, em Goianésia. A bola no ataque do Goianésia, bola chegou por perto ali, opa, o Itapajé chegou, eu não entendi não, o Itapajé chegou jogando para fora essa bola, por quê, o Douglas? Não, eu achava que ele ia tentar explorar ali a perna do jogador do Goiás para sair para esquinado, né, mas ele não fez, acabou tocando por último na bola, tiro de volta já cobrado. E bola vem com o Goiás, chegou protegendo aqui o zagueiro Caio, protegeu, a bola foi colocada para a lateral. Ô Pancinha, o Goiás não conseguiu atacar o Goianésia até agora, né, Pancinha? Até agora, só deu o Goianésia, e o Goiás doido para tomar o gol, viu? Essa garotada do Goiás tá meio um pouco assustada, viu? Realmente esse zagueirão capitão aqui, ó, pelo amor de Deus,
A saída de bola dele, a primeira, quase que já fez o gol contra. Olha a bola colocada para Vai, Vanilson, vem com a bola, Vanilson cruzou, Vanilson chegou, Vanilson, opa! Isso aí! Ô Douglas, você fez curso de arbitragem, pra mim isso aí é pênalti, Vanilson. Olha, fiquei só na dúvida, já se foi fora ou dentro da área, mas eu achei falta também, né? No momento que o jogador, que era o Elvis, tomou a frente, o jogador foi só por trás dele, né, e peitou ele por trás, mas de nada marcou. O árbitro apenas esquinado, lado esquerdo de ataque do Dudu Itapajé, vai cobrar novamente. Rapaz, o juizão não teve coragem de marcar não, seu Douglas Couto. Quanto o Goiás é difícil marcar, né? 6 minutos de bola rolando o primeiro tempo, placar que 0 para a Goianésia, 0 também para o Goiás. Lá vem bola para Muvuca, todo mundo se acotovelando, o Goianésia tá em cima, prepara para a cobrança, vai bola para a boca do gol, atenção, o Goianésia tá lá na frente, tá todo mundo lá, o zagueirão se acotovelando também, vem bola para a boca do gol. Ele já marcou o quê? Perigo de gol. Perigo de gol, né? Não teve nada, Douglas. Se ele for marcar toda essa bola aí, tiver uma disputa com o braço dentro da área, viu, Jaime? Vai ser complicado jogar com bola aérea. Eu quero ver se for lá no gol do Goiás, ele vai marcar também essa falta de ataque. Rapaz, eu falei, Osimar Moreira, olha, nesse momento aqui, há direcionamento da causa. E você tá vendo aí, ô Pancinha? Não, sem dúvida nenhuma. É como o Douglas falou, se ele for marcar toda hora aquele garra, aquele empurra ali... Não tem jogo. Não tem jogo. Imagine, amigos, ligado aqui na Rádio Itajá FM, o juizão Osimar Moreira da Federação tá complicando barbaridade, hein? Já complicou barbaridade, ele marca perigo, ele marca até se passar um passarinho voando aqui em cima, ele tá marcando, agora marca falta em favor da equipe do Goianésia lá pelo seu campo de ataque, falta que aconteceu, ele marca tudo isso, mas não marcou um provável pênalti que aconteceu para o Azulão do Vale, a bola colocada para a lateral, acabou se dando mal por perto aqui o Ararauama, ele entrega essa bola, vem o Goiás no contra-golpe, foi por baixo, preparou para a defesa, chega, cortou de qualquer maneira, ele marcou outra. Não entendi nada, não. Ele marcou a falta de cerca de 10 metros atrás do que o lance seguia, né? Mas... Quando o Goianésia roubou a bola. Se ele viu a falta, quem somos nós para criticar, viu, Jaime? Falta marcada na intermediária para a equipe do Goiás, falta boa para mandar para a área, mas eu acho que vai sair tocando, viu, Jaime? Eu confesso a você que eu sou fraco com relação a esse tipo de arbitragem. Sou fraco. Eu não gosto não. A falta marcada para o Goiás lá pela direita, lá vem bola para Muvuca, já com 8 passados do segundo tempo aqui no estádio Valdeir Oliveira, prepara para a cobrança aqui o Vidal, camisa 2 do Goiás, lá vem bola para a boca do gol, tomando posição para fazer a cobrança, lá vai Vidal para a bola, vai levantar lá para Muvuca, todo o ataque do Goiás, bateu Vidal, subiu o zagueirão, corta, tirou de cabeça, marcha, a bola subiu ainda, deu combate pro perto aqui em cima de Dudu Itapajé, sobrou para a direita, agora com Rodrigues tocou lá para a ponta, voltou com Rodrigues, na boca do gol, chegou a defesa, cortou, bem na recuperação, Goianésia tira agora com o Bruno Leite, mete o pé na bola, escorregou, não conseguiu o atacante, Vanilson acabou recebendo aqui atrás, a posse de bola com o Chico Grando, ele cutuca por dentro aqui, vem com o Goianésia Esporte Clube, ganha essa bola, tira por cima, levantamento foi executado, a bola vem quicando aqui na frente, esse antecipou de cabeça, Grando cortou por perto aqui, volta com o Goianésia Esporte Clube, puxou pelo pescoço, Bruno Leite, a falta está marcada em favor do Goianésia Esporte Clube, 8 minutos e meio já passados no primeiro tempo, 0 Goianésia, 0 também para o time do Goiás. Caetano, corretor de imóveis, tradição e honestidade, aluguel, venda de imóvel rural e urbano. Caetano, corretor de imóveis, faz também avaliações de imóveis. Rua 29, 365 no centro. Anote o telefone do Caetano, 984 15 80 65. Alô, Elaci Caetano. A bola tocada no ataque do Goianésia. Recebeu lá pra ponta, colocou lá pra direita, vem por dentro, tentou filtrar por perto aqui o jogador que é Elvis, acaba perdendo. Vem bola pelo meio de campo aqui, volta com o Azulão do Vale. Retoma mais aqui atrás. Deixa a bola no seu campo defensivo agora com o Caio. Caio dá um toquezinho na bola, bem marcado, o Caio foi pra bola, vem correndo atrás dele, colocou pelo meio de campo aqui, meteu bola curtinha, bem marcado, retorna com o Caio toca nessa bola, vai tirar Caio por cima, acaba batendo o marcador, chega Caio, mete o pé na bola, colocou aqui para Bruno Leite, a bola vem quicando, Bruno Leite dominou, a jogada é boa, Bruno Leite tentou travar, sobrou agora com o Araruama tentou o domínio, acaba perdendo aqui pro atacante Miguel Figueira, ele retoma e cutuca a bola para Marinho toca lá pra direita, foi pro combate, Marinho fugiu da marcação, Marinho vem na velocidade, carregou, deixou 2 no solo, caíram, deixou o terceiro, deixou o 4, chega a defesa, cortou, tirou dali, o juizão marca a falta. Aí, Douglas. Douglas. É meio complicado, né? Meio complicado um pouquinho, né? Se ele ganhou na bola e chegou inteiro na jogada, não houve a falta, né, gente? Se brincar, ele inventa pênalti hoje aqui. É brincadeira, viu? É aquilo que a gente fala, né? Se o Goiás não ficar em segundo, automaticamente ele pode cruzar com o Atlético numa semifinal, né? Aí rebenta, né? E Jaime, tem gol no Campeonato Goiano. Tem gol já? Tem, é do Vila. Do Vila? Vila faz 1-0 pra cima do Goiânia.
né? E já chega a informação do segundo, viu? 2-0. 2-0 pro Vila? 2-0 pro Vila em cima do Goiânia. Nossa, mãe do tá céu. no Onésio Brasileiro Alvarenga contra o Goiânia. Já pegou no abafa, assim, né? Olha, puf. Dá tempo nem de reação, já tá na lona o Goiânia. 2-0 já arrebenta toda a estrutura que o treinador montou, né, Douglas? Além também aí de arrebentar também com a equipe, né, que vai amargar então a segunda divisão, caso esse resultado permaneça. 2-0 lá, viu, Pancinha? Infelizmente o Galo, Carijó, tá indo para uma divisão de acesso de novo. E adivinha quem que é o treinador? É ele? Edson Júnior. Passou por aqui, né? Passou por aqui, derrubou a Trindade para terceira, agora derrubando o Goiânia. Pé frio. A bola volta com o time do Goianésia, tocando aqui atrás. O Goiás fica todo nesse momento recuado aqui atrás. O time do Goianésia fica tocando bola, chamando o Goiás para sair da defesa. Sai. E eles não saem. A bola foi recuada aqui atrás, agora para Caú. Arthur, melhor dizendo, o goleiro do Goianésia, toca na bola, todo de amarelo. Ele cutuca a bola para a direita, meteu bola com o Caio. O Caio toca por cima, levantamento foi executado na frente, não tinha ninguém. Grando, amorteceu no peito, colocou no gramado, tira por cima, levanta essa bola, colocou, se antecipou de cabeça, cortou. A bola vem por cima, luta pela posta, a bola vai sobrar na frente aqui. Corta a jogada, chega recuando aqui, chega o Grando. Ele recua para o goleiro Matheus, mete o pé na bola, Matheus tira para a lateral do gramado, ajeitamento foi feito lá na frente, chegou de cabeça, cortou, vem por dentro, mete a cabeça da bola parcialmente, volta com o time do Goianense Esporte Clube, luta pela posta, a bola conseguiu ganhar bem aqui o atacante, livrou bem aqui o jogador Miguel Figueira, tocou lá para a ponta, prepara para cruzamento, meteu por dentro aqui com o Vidal, mais na frente por meio, se estica-se todo, cortou, volta com o Azulão do Vale, tenta se organizar no campo de ataque, meteu bola para a ponta, vem carregando o flanco, engaçando para cima do marcador dele que é da Silva, vai para a linha de fundo, jogou para a boca do gol, vai acontecer, atenção, bola chutada, perdeu! Sem goleiro, ele tentou o que ali, pelo amor de Deus, Douglas! Dentro da pequena área, viu, Jaime? O Vanilson, a bola veio para ele, livre, é só girar e bater. Ele foi tentar dar mais um corte dentro da pequena área, brincadeira, viu? Não pode, centroavante na pequena área, Jaime, é lá dentro, e pronto. Perdeu um gol inacreditável, Vanilson, 0-0, Jaime. Ô, velho Pança, esse Vanilson não é por esse lance, não, mas eu tenho notado ele não é homem para vestir a camisa do Goianésia 9, não, viu, velho Pança? Olha, eu acho que ele não pode perder um gol da forma que perdeu, né? A gente sabe que ele fez alguns gols na Série D, Jaime, mas atacante, essa número 9, ela é pesada, então é complicado. Ele tinha que ter feito o gol, porque ele estava descancarado, só ele e o gol, não tem como de errar, não. Se ele é pesado e não dá conta, pede para colocar outro número, né, Douglas Couto, né? É complicado, sabe por quê, Jaime? Ele faz bom pivô, consegue ter uma boa técnica, mas ele faz o gol, e o 9 vive de gol, meu amigo. Vive de gol, é verdade. Você falou tudo, Douglas Couto. Já caminhamos com 13 minutos passados no primeiro tempo aqui no estádio Valdir de Oliveira, placar de 0, Goianésia 0 também para o Goiás, e você acompanha aqui na Itajaí FM 105.9 FM, com a direção aqui do Antônio Luiz. Alô, Antônio Luiz, tá ligadão também com a gente sempre, fazendo aquele trabalho. Ele sempre gosta de estádio, né? Mas hoje não pode vir, né, Antônio Luiz? Um abraço a você, meu camarada. A bola foi tocada para frente, ataque do Goianésia, chega a zaga, cortou, tirou dali parcialmente aqui o da Silva, mete bola para frente que vai voltar por cima, a bola foi levantada, espanou de cabeça, colocou lá na frente, jogou no peito, colocou no gramado Itapajé se organizou a jogada, retomou mais atrás aqui, volta a bola com o Bruno Leite, liga para frente, mete bola pro atacante Vanilson, ele perde, lutou pela posta, a bola vai, Vanilson chegou ali, o juizão marcou falta. Ele marcou o que ali, Douglas? Eu não entendi. É porque a bola foi no rosto, né? A bola acabou indo no rosto aí do jogador que era o Vanilson, né? Acredito eu que ele pode ter marcado uma falta por baixo no zagueiro, né? Só se foi isso, porque mão não foi. Eu também não entendi, não. Vamos ver se Pancinha sabe. O que você viu ali, Pancinha? Uai, pra mim, ele nada, deu, né? Não, ele deu pé alto do Vanilson. Ô, Jaime. Oi. Sinceramente, hein? Hoje o ataque do Goiânia tem que fazer gol nessa defesa do Goiás, ele tá pedindo para tomar o gol. Mandar um abraço aí pro ex-presidente do Goiânia, Carlos Cirino, que nesse momento tá ouvindo a gente, o dono da Modali. Um forte abraço a você, Carlos Cirino. Carlos Cirino foi um dos grandes presidentes do Goianésia Esporte Clube, hein? Trabalho fantástico ele fez aqui, conhece muito, gosta muito de futebol e é um cara fantástico, grande Carlos Cirino. 105.9, ataque. É perigoso, meteu pra boca do gol, bola passa toda a extensão da grande área, cruzou, sobrou lá pra ponta agora com o Marinho cutuca aqui atrás, vem bola com o Goiás, resolveu tocar por dentro aqui pra Lucas, Emanuel tentou, voltou por dentro aqui pra Felipe voltou mais atrás aqui, vem essa bola pra esquerda, mete bola pra Rodrigues, é bom jogador, Rodrigues está com ela, prepara pra cruzamento, rolou lá pra ponta, cutucou bola pra Samuel domina, chamou pra marcação de Bruno Leite, cutucou bola por dentro aqui pra Índio, acaba
tirando essa bola e colocada para a lateral do gramado aqui. Isso ganha o time do Goianésia, não, do Goiás, aqui pela ponta esquerda. Tem pressa, arremessa a bola para Felipe. Felipe toca nessa bola, bem marcado Felipe. Felipe vai para cima agora. Sassaricou, vem para cima, voltou mais atrás aqui essa jogada, colocando por dentro com Figueira. Figueira trabalhou a jogada, é perigoso e chute de longa distância, hein? Ele vai carregando e se bater é perigo. Ele fez o gol da vitória contra o Palmeiras assim. Jogou na frente aqui, ataca o Goianésia, do Goiás na boca do gol, bola chutada, bate, prensada na zaga, vai quicando, vai sobrar com o goleiro. Sai Arthur do gol para fazer a defesa. O chute foi meio mascado ali do Lucas Emanuel, né? Acabou desviando no zagueiro o Márcio Luiz. Ficou fácil a defesa aí para o goleiro Arthur, que já pegou o repouso. Já mandar um abraço aqui pro meu grande amigo João Paulo Batista, comentarista de futebol também. Tá ligadinho aí nas ondas da Itajá 105,9. Um abraço para ele, João Paulo Batista. João Paulo Batista, um abraço a você, meu grande, meu camarada, hein? Alô, galera! Cicobi com Coopercred, faça parte, traz o tempo e placar de bola rolando! Confira aí o tempo e placar de bola rolando! 16 minutos passados do primeiro tempo aqui no estádio Valdir de Oliveira, campeonato goiano. No placar Cicobi com a Coopercred, Goianésia 0, Goiás também 0. Jaime Ramos na rádio já com toda a equipe comandada aqui pelo J. Silva. Vamos que vamos. Ô Valdeci Baeta, Pancinha, já com 17, eu quero o seu comentário pro jogo, né? Aprova até agora o futebol do Goianésia contra o Goiás ou não, Pancinha? Aprovo. O Goiás é melhor em campo, né? Mesmo o Goiás jogando com o time misto, né? O Goianésia não tem nada a ver com isso. O time do Goianésia mais bem, né? Taticamente dentro de campo. O Goianésia já teve a chance de fazer o gol, mas futebol tem acreditado. Quem não faz, toma, tem que fazer. É verdade, ataca o time do Goiás, veio o Figueira, bate, Figueira tocou no marcador, foi fogo cruzado, defendeu ali, voltou, bola chutada pra fora. Chegou o Índio, preparou, ajeitou e bateu pra fora, Douglas Couto. E é um dos principais jogadores ofensivos dessa equipe do Goiás que joga nessa tarde de hoje, viu, Jaime? O Índio já foi bastante elogiado, até jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar de olho nele, agora ele tentou um chute de fora da área, a bola saiu sem força, lado direito do campo, tiro de volta sem pressa, o Arthur vai cobrar 0-0. Vamos caminhando já com 17 minutos passados do primeiro tempo aqui no estádio Valdir de Oliveira, placar de 0, Goianésia 0 também para a equipe do Goiás Esporte Clube. É o campeonato goiano, é o fechamento do segundo turno que vai apresentar os classificados. O Azulão do Vale poderá pegar à frente equipes como Craque, como Jaraguá, ou quem sabe também aqui contra a equipe do Anápolis e por aí vai. A gente só não quer Vila Nova, né, Douglas Couto? Vila Nova para ele não é bom negócio não, né? Que tem um time tá arrumadinho, né? Dessas equipes que estão lá ali brigando, né, da quinta até o oitavo, eu não queria enfrentar nem o Vila e nem a Aparecidense, viu, Jaime? E nesse momento o Vila Nova vencendo, vai saindo de 13, 14, 15, 16 pontos, né? Vai ficando ali na quinta colocação. Então é bom sair nesse momento aqui agora, né? O Goianésia está na quarta colocação. Então é bom sair daqui, né? Não? Porque o Vila... Nesse momento vai pegar o Vila, né? Exatamente. Tem que mudar isso aqui, vai ter que ganhar do Goiás, Douglas. Eu também acho que a gente pode ficar dependendo de resultado não, né? Não pode não, Pode Douglas. Não, tem que bater. Tem que bater, porque a menos que aconteça alguém aqui, se o Anápolis fazer um gol, se o Craque também ganhar um jogo, aí muda inclusive a classificação do Vila Nova aqui nesse momento, né? Eu tô torcendo pro Craque ganhar esse jogo, viu? Tá torcendo, né? E vem bola no ataque do Goianésia, a bola foi tirada e colocada para a lateral do gramado, arremesso ganha. A equipe do Goianésia lá pela ponta esquerda, empatando o jogo em 0-0 aqui no estádio Valdir de Oliveira. Abraçando o Gerson Dias e a Dona Elaine, que estão ligadões aqui no canal 105.9 FM, acompanhando o Goianésia, torcendo pro Azulão do Vale vencer essa partida. Vai bola para a boca do gol, arremesso lateral, ganha o Goianésia lá pela esquerda, pelo campo de ataque, arremessa a bola, colocou para viajar, levantamento foi feito, chegou a defesa, cortou, a bola chutada, capricha, meu irmão. Ele chegou batendo de prima, isolou geral, jogou pra fora, linha de fundo, sem nenhum perigo, Douglas. Bola não é tão simples assim, né, Jaime? Tem que ter um capricho, né? Não é qualquer jeito que você vai bater, que você vai fazer um gol, não. Tentou ali um chute de longa distância, a bola subiu demais novamente, tiro de volta já cobrado pelo Goiás. Goianésia, neste momento aí, Jaime, tem que buscar realmente o gol, viu? Se você for olhar a tabela aí,
Não pode ficar dependendo desse jogo aí do Vila não, que lá já tá morto. É verdade, vem bola com o time do Goiás Esporte Clube, cutuca a bola pro jogador que é Rodrigues. Rodrigues é bom jogador, hein? Mete bola por dentro aqui, lá vem pelo meio de campo agora com o Índio. Índio mais atrás aqui, deixando bola com o Felipe. Felipe vira totalmente o jogo agora para Da Silva. Da Silva toca nessa bola, ultrapassando a fronteira, rolou lá pra direita, cutucou bola para Vidal. Vidal bem pressionado, preferiu voltar com o Da Silva aqui no seu campo defensivo, tocando essa bola no sistema defensivo. Pediu aqui atrás o goleirão Matheus Alves, vai ser servido. Centro de diagnóstico Hermínio Lopes da Silva. Exames de endoscopia digestiva e ultrassonografia. Centro de diagnóstico Hermínio Lopes da Silva, Rua 31, Rua 31, esquina com 28, em frente à Praça da Rodoviária. Vai bola com o Goianense, tentando se organizar com Araruama. Araruama toca a bola para Anderson, sobrava aqui pela esquerda. No seu campo defensivo, estuda a jogada, preferiu voltar com segurança para Márcio Luiz. Márcio Luiz estuda, preferiu voltar com o Caio aqui para a direita. Cutuca Caio, recebe Caio, olha para fazer o passe Caio. Com segurança, ele retoma aqui atrás agora com o goleiro Arthur, que sai do gol para tentar sair jogando para a equipe do Goianense, que tenta chamar o Goiás, que fica tudo nesse momento aqui atrás do meio do seu campo. Ninguém vai à frente. A bola passada, o Goianense vai ter que atacar. Cutuca pelo meio com Elvis. Elvis meteu na frente para Franklin. Franklin bem marcado, lutou pela posta, a bola perdeu. Acaba se complicando, perdeu. Vem bola com Vidal. Vidal cutuca mais pela direita, acaba tocando a bola para a lateral. Arremesso, ganha o Goianense pela direita. Paulão Bicicletas, Disque Bike, 33 53 80 05 na Pará, 62 no bairro Carreira. Alô, Paulão! Paulão também, que foi um grande soldado do Exército Brasileiro. Grande Paulão, amigo do Dias também. 21 minutos e meio, já jogados no primeiro tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. O jogo está parado nesse momento e o jogo vai ganhando contornos, né, Valdeci Baeta, Pancinha, assim, de lentidão, Pancinha. O jogo, né, ficou um pouco mais morno, né? O Goianense começou melhor e agora o Goianense deu uma caidinha. Olha a bola colocada, sai o goleiro Matheus. Se antecipou aqui o atacante grandalhão Vanilson e foi para a bola e faz a defesa. Sim, Pancinha, conclua. O Goianense começou melhor, já, né? O Goianense começou com volume de jogo maior que o Goiás e deu uma caída. E o Goiás começou a gostar do jogo, a garotada do Goiás, né? Esse Índio é muito bom jogador, sem dúvida nenhuma, igual o Douglas falou, bate muito bem na bola. Então, realmente, o time do Goiás começou a gostar do jogo, a garotada do Goiás. É verdade, já encaminhamos com 22 minutos e meio, ataca o Goiás, a bola passada para Felipe. Felipe levantou para a boca do gol, na boca do gol, sai Carlão, sai ali o Arthur. Subiu a bandeira. Já marcava impedimento? Exatamente, o Adailton Fernando, assistente número 2, já levantou aí marcando o impedimento do jogador do Goiás aí, que era o Marinho. Itajá! Na Itajá, com aquela sonoplastia de Sindoval do Vale, você acompanha tudo nesse momento aqui, o placar de 0 Goiás, 0 também para o Goianense, é campeonato goiano, é a última partida da fase de classificação do segundo turno, depois daquela pandemia, campeonato que só termina agora em 2021, logo também vai começar o campeonato goiano de 2022, começa quando mesmo, Douglas Couto? Ele está marcado aí uma semana após o término do campeonato, que é do dia 28, está marcada a final dessa edição 2020, né? E o de 2021 vai começar na próxima semana em seguida. E volta a bola, recupera o Goiás, trabalha a jogada, retoma o Goianense, retoma, curte a posse de bola, cutucando lá para a direita, para o jogador quebrou no leite. Ficou lá parado. E o amigo aqui, o Irã, né, ficou reclamando aqui, porque ele demorou a voltar ali. E acaba jogando essa bola para a lateral, deu de graça praticamente o arremesso para a equipe do Goiás, que já fez a cobrança. Lá vem bola com o Felipe. Felipe ligou lá para a direita pelo seu campo de ataque, faz o passe na frente aqui, meteu bola para Vidal. Vidal prende a bola, era para fazer o passe, rolou, tocou por dentro aqui para Miguel Figueira. Miguel Figueira faz o passe mais à frente com o Índio, volta com o Figueira. Figueira toca na bola. O Goiás toca aqui para a esquerda agora com o Rodrigues. Rodrigues ajeita a jogada, prende a bola para fazer o passe, devolveu por dentro aqui, volta com o Figueira, volta com o Rodrigues. Bem marcado mais atrás daqui, deixando bola com o Grando. Grando toca nessa bola, levanta a cabeça, o grandalhão Grando, olha para fazer o passe, ninguém encosta para receber, ele fica reclamando, preferiu voltar com segurança lá para a direita, cutuca essa bola para Da Silva aqui no seu campo defensivo, marcado de perto aqui, deu combate, volta o Goianense, luta pela posta da bola com o atacante, tentou escorar de cabeça por dentro, volta com o Goiás, vai ganhando meio de campo a equipe do Goiás Esporte Clube. Já eu quero também a opinião do Pancinha, ataca lá para a ponta, meteu bola para Samuel vai tentar fintar, rolou para a boca do gol, passa para a bola, escorou aqui, deixou para Vidal jogou na frente, ganhou campo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, a defesa do Goianense, corta o rebote, sobra com Goiás, é bola com Figueira tentou arremetar, bater pro gol, não bateu, fez o passe para ponta com Samuel, a pressão, bola chutada, bate em cima do marcador do Itapajé e se perde para lateral. Esquinado, viu, Jaime? Esquinado? Acabou saindo um cruzamento ali da bandeirinha de escanteio, o árbitro deu esquinado, lado esquerdo de ataque do Goiás,
Quem vai cobrar é o camisa 7 Samuel. Detalhe, Jair, toda a bola roçada na área, o Goiânia rebate ela pra entrada da área. Reparou aí? É errado, né? É errado, né? Jogar pra lateral ali, que senão... Se pegar um time malandro aí, mete pra dentro do gol, né? Dali, uma que acertar é caixa. Isso é verdade. Tomar cuidado, hein? A bola foi tocada pra escanteio, tem direito o Goiás. Vai pra bola, prepara pra cobrança, rolou, tocou, curtiu, voltou, vem cruzamento na boca do gol, tentou levantamento de Samuel. A bola foi tirada, agora se perde pra lateral do gramado. Mas com impedimento, né? Impedimento. Ô, Valdeci Baeta, eu quero a sua opinião já com 25 passados do primeiro tempo, 0 Goianésia, 0 também para o Goiás, você comenta. Ô, Jair, o Goiás começou a gostar do jogo, como eu falei. O time do Goiânia estava melhor, até os 10, né? Quando o Vanilson perdeu aquela grande oportunidade de fazer o gol, o time do Goianésia era melhor dentro de campo, era um time, né, mais bem postado. E o time do Goiás começou a trabalhar a bola, os garotos, né? Pelos flanks, né? Pelos lados, igual o Douglas falou. Toda bola do Goiânia, a segunda bola, tira para perto da área, certo? Ali, ele não ganha a segunda bola. Então o Goiânia tem que ganhar a segunda bola. O time do Goiás está gostando do jogo, viu? E teve uma paradinha agora aqui, não, né? Sim, tem uma paradinha. Para a reidratação, né? Antes dos 30, hein? 26 minutos. Exatamente, né? Acho que o árbitro da partida dos Marmoreiros sentiu mais que os jogadores, viu, Jaime? Pelo visto, sim, né? Ele tá acostumado ali com a região mais fria, né? O Douglas Couto, e os jogos em andamento aí? Estão todos 0x0, excetuando o Vila Nova 2x0 no Goiânia, é isso mesmo? Como é que estão? Como é que estão aí os jogos? Imediato, né? Iporá 0, Anápolis também 0 no Ferreirão. Anapolina 0, Grêmio Anápolis também 0 no Jonas Duarte. Aparecidense 0, Jaraguá 0 lá no estádio Antônio Scioli. E o craque, né, com a Amorim aos 18 do primeiro tempo, abriu o placar para cima do Atlético. Nesse momento o craque tá roubando aí a quinta colocação. Nesse momento Goiânia e craque de novo, viu, Jair? E o outro jogo aí, Vila Nova 2, Goiânia 0, gols aí de Fábio Alemão contra e Hernan, né? Hernan aí que tá se tornando aí um grande nome do Vila, né? Então tá aí. O jogo lá, o craque vai batendo pelo placar de 1x0. Você confere aqui comigo a classificação já também atualizada aqui pra você ver que nesse momento... Vila Nova 2x0 no Goiânia. Sim, isso. A classificação. O que tá mudando, sabe o que é? Goiás e Vila na próxima fase nesse momento. E você pode ter certeza que a juizada não deixa, não? Eu tô pensando aqui também. Goiás e Vila. A juizada não deixa. Ó, nesse momento aí, quem tá ficando de fora é a Aparecidense. Se não ganhar lá, vai ficar de fora. Nesse momento, Atlético enfrentar Você pode ter certeza, viu, Douglas? Isso eu falo pra você com toda a segurança. Futebol é difícil. Não, e detalhe, outro detalhe ainda principal. Futebol é difícil. Quem passar pegaria o Atlético. Você já sentiu que o Osimar Moreira aqui, você sentiu o que ele é capaz de fazer. Você já sentiu. Se apitou bola, você sabe como é que é o negócio. Com 2 minutos de jogo, ele deu 2 perigos de gol. Você sentiu como é que é, né? Você sabe como é que é. Complicado. Olha, o ser humano, ele é muito malandro, né, rapaz? Sim. Conclua aí. É porque é o seguinte, né, Jaime? Se ficasse desse momento, queremos Goiás e Vila numas quartas de final, e quem passasse pegaria aí ou Atlético ou Anápolis. Então automaticamente teria apenas um grande na final, que é um dos 3 principais clubes de Goiás. Automaticamente uma equipe do interior chegaria na final do Goianão. Para você ver então a dificuldade hoje que a federação enfrentaria, né, se ficasse dessa forma aí. Então eu acho que a federação já trabalha isso lá nos pormenores das coisas, que não tem como, né? Então essa que é a verdadeira realidade. Panzinha, intervalo, aquela paradinha para água nesse momento aqui. Apenas 2 times marcaram até agora. Pelo visto aqui, o volume de gols mesmo deve acontecer. Se acontecer, vai ser no segundo tempo, né, Panzinha? Com certeza, com certeza. Né? Só o craque está vencendo de 1x0 o Atlético, né? O time misto do Atlético. E o Vila, né? Está empurrando o Galo da Carijó para a segunda divisão. Infelizmente, o Goiânia vai amargar mais uma divisão de acesso em 2021 agora. É verdade, já voltando o jogo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. Placar de 0, Goianésia 0 também para a equipe do Goiás. Lá vem Franklin tentou cruzamento, bateu prensado, tocou no marcador, chegou a defesa, cortou, tira dali malandramente, jogou para cima do Franklin. Eita, pelo visto aqui o da Silva é mais malandro que o Frank, chamou o Frank, meteu bola no Frank e ganha tiro de meta com tranquilidade. Paulão Bicicletas, sua bicicleta em boas mãos. Paulão Bicicleta para passeio, trilhas e também para o dia a dia. Paulão Bicicletas da Pará, 62, bairro Carrilho, Disque Bike, 33538005, é o Disque Bike do Paulão Bicicletas, já com quase 30 passados no primeiro tempo, 0 Goiás, 0 também para a equipe do Goiânia, do Goianésia. A bola ataca com o Franklin dominou, pode arriscar a bola chutada, tentou colocar.
O Franklin não tá querendo isso, ele tá querendo colocar lá do meio da rua, o Douglas. É aquilo que a gente comentou naquele outro chute, né? Esse chute de longa distância tem que ser forte. Colocado o goleiro do Goiás tem 3 metros de altura sentado, viu, Jaime? É verdade, rapaz. Sentado 3 metros de altura, o Franklin queria cortar. Agora o Franklin caiu, parou o jogo. O Goianésia tinha boa de ataque quando o Franklin parou o jogo literalmente. Modali precisa de com experiência. Modali, confecções precisa de costureiras com experiência. Contato 985-2708-92, 984-09-5945. Modali Confecções, 30 anos, desenvolvendo junto com Goianésia. Jogo parado, tá lá o Frank caído. Será que ele ficou com vergonha daquele chute, Douglas? Eu tô achando que sim, né? Mas na verdade ele trombou ali já, com o da Silva, né? Aí o da Silva, você vê aquela geladeira lá, número 3, né? Muito alto, peitou nele, acabou sobrando aquele ombro ali no rosto do Franklin, mas já tá tudo bem com ele aí. Jaime, tem ouvinte ligadinho aí, meu amigo Thales Renan, tá lá na contabilidade do Super Couto, né? Ouvindo ligadinho e falou pra você que daqui a pouquinho você vai gritar: é fogo, é fogo, é fogo pro Goianésia, viu? Tomara, viu? É o Thales Renan? Isso, o Thales Renan. Um abraço a você, Thales Renan, tá na contabilidade do Super Couto, ligadão com a Rádio Itajaí FM, a bola tocada aqui atrás agora pra Arthur, sai do gol Arthur, chama alguém pra receber essa bola, fica lá a olhar, mete o pé na bola, coloca pra viajar, levantamento lá pra ponta, busca o atacante que é Dudu Itapajé, a bola sobrou, volta com o Goiás, retoma aqui pra direita agora com o Bruno Leite, lá vem Bruno Leite, dá um toque na bola por dentro, volta a curtir por dentro com o Itapajé, colocou pelo meio com o Irã vem com a bola dominada, marca de perto aqui pelo Índio, retoma a bola mais atrás, deixou com o Elvis, mais atrás, deixou a bola com o Márcio Luiz, que cutuca pra esquerda agora com o Anderson Sobral, dá um toque na frente, bem marcado, lutou pela posta, a bola devolveu com o Franklin, tentou sair da marcação, Franklin vai pra cima, tentou cruzar, bem marcado, dificultou, fechou totalmente, colocou aqui pra Irã bate no marcador, Irã vai pra bola, lutou pela posta, a bola sobrou, voltou com o time do Goiás Esporte Clube, tem pressa, ligou lá pra ponta, colocou pra correr também aqui, o Figueira levantou a bola, colocou lá pra ponta pra Samuel, ataca o Goiás, tentativa feita na frente, chegou a defesa, cortou, tirou dali o perigo, afasta, tira por cima, coloca a bola pra viajar, levantamento pra Vanilson tentou domínio, chegou se complicando com Gramba, perde a bola, volta com o time do Goiás e volta com o Rodrigues aqui pela esquerda, dá um toquezinho na bola, fez o passe mais à frente, que buscou a bola, acabou perdendo, recupera, rapaz, chegou cutucando aí, deu mole aqui o meninão, hein, o Vanilson, ele deu mole agora, a bola era totalmente dele, ele vacilou, o camarada tomou dele aqui agora, Douglas Couto. Não tá bem, né? A bola era dele. Hoje ele não tá bem, muito displicente o Vanilson aí, realmente errou aquele gol, acho que mexeu com o psicológico dele, viu? E já me tem gol, viu? Tem, Alain Mineiro faz o terceiro para o Vila diante do Goiânia, 3-0 para o Vila e outro gol importante, hein? O Iporá faz 1-0, olha o Pancinha acertando, hein? Olha, Iporá rapaz. com Anderson Alagoano faz 1-0 para cima do Anápolis no Ferreirão. Então quer dizer que o Iporá tá vencendo por 1-0, o Vila Nova chega a 3-0 e o craque tá batendo por 1-0. Exatamente. E os demais jogos todos 0-0. Então tá aí a gols acontecendo no Campeonato Goiano, você fica sabendo aqui na rádio Itajaí FM, olha o Goianésia chegou, meteu bola por dentro aqui, é com o Grandalhão, recebeu o Vanilson ligou lá pra ponta pra Franklin, vai Franklin, é pra esquerda, capricha nessa, chama pra dança, vem por dentro, clareou, bate ou passa, meteu essa bola mal, demorou demais, a bola volta com o Irã recebe bem essa bola, cutuca para Bruno Leite, que volta pra buscar a jogada, preparou Bruno Leite pra fazer o passe, Bruno tá com ela, rolou pra Irã bate, Irã bateu, espalma, Matheus Alves! Ele bateu bem no canto superior direito, Matheus Alves tirou, jogou pra fora, é fita o gol do Goianésia aos 33 minutos do segundo tempo, Couto. A tabelinha foi espetacular, viu, Jaime? No momento que ele deu aqui no Bruno Leite só levantou a cabeça e rolou pra ele. Ele num jingue de corpo tirou 2 jogadores do Goiás, bateu de perna esquerda, a bola ia na gaveta, mas quem chegou primeiro foi o Matheus Alves, espalmou, colocou para a linha de fundo, esquinado, lado esquerdo de ataque, Dudu Itapajé cobra 0-0. Capricha nessa, Itapajé, pague a sua conta, Itapajé, capricha nessa, vem pra bola, levantamento na boca do gol, chegou de cabeça, cortou, chega, defesa, tira de qualquer maneira, lutou pela posta, a bola vem no contra-golpe, 3 contra 2, tem que passar essa bola, passou, aqui pra ponta, ela vem com o Samuel, perigosamente desce o Goiás Esporte Clube, a defesa do Goianésia está desmarcada, bola chutada em cima do goleiro, firme, lá estava o Arthur para fazer a defesa nesse momento, 34 minutos passados no primeiro tempo, aqui no Valdeir de Oliveira, placar de 0 Goianésia, 0 também para a equipe do Goiás Esporte Clube.
Clube. Contabilidade Ideal, assessoria contábil, declaração de imposto de renda, abertura de empresa, escritura contábil é com a Contabilidade Ideal. Rua 29, esquina com Rua 20, número 553 no telefone. É o 3353-4130. Fale com o Paulinho. Alô, Paulinho! Um forte abraço a você. Eu não vi o lance, viu, Douglas Couto? Relata aí. Hã? No travessão, viu, bateu no travessão? Exato. Boa jogada aí do Dudu Itapajé. Ele tentou, trouxe para a perna direita, soltou um sapato ali de fora da área. A bola explodiu no travessão, só pela linha de fundo. Quase o Goianiense começa a chegar com mais frequência já. Eu estava lendo o texto aqui, passou batido. Isso acontece. 35 já passados dessa primeira etapa. Placar de 0 Goianésia, 0 também para a equipe do Goiás Esporte Clube. Aqui no Valdir de Oliveira. É a última partida do segundo turno do campeonato goiano. Lá vem Goiás. A bola foi passada para a ponta para Rodrigues. Rodrigues jogou na cabeça, colocou, ajetou a bola, colocou na ponta. Não vale absolutamente mais nada. Estava em completo impedimento o ataque da equipe do Goiás Esporte Clube. Alô, galera! Cicobi Coopercred, faça parte, traz o tempo e placar de bola rolando! 35 minutos passados do primeiro tempo aqui no estádio Valdir de Oliveira, no placar Cicobi Coopercred, faça parte. 0-0 para Goianésia e Goiás. Jaime Ramos. Na Itajá, canal 105.9 FM, você acompanha também os demais resultados pelo Estadão de Goiás. Nesta tarde, conferindo aí Douglas Couto. Pintou gol, vamos lá. Exatamente, antes disso vamos trazer aí então o gol do Atlético Goiano contra o craque. Carlos Henrique empata. Craque 1, Atlético também 1. Os demais jogos aí também. E outro gol, no momento que eu falava. Anápolis empata contra o Iporá. Oscar, neste momento Iporá 1, Anápolis também 1. Anapolina 0, Grêmio Anápolis 0. Aparecidense 0, Jaraguá 0. Craque 1, Atlético também 1. Goianésia 0, Goiás 0. E também Vila Nova 3, Goiânia 0. Resultados de momento, tudo empatado, viu, Jaime? Volta o Goianésia naquela condição, né? Volta daquele mesmo forma, daquele mesmo modelo. Voltamos a estaca 0. O Pancinha, oi. Tem jeito não, tá Goianésia e Vila Nova mesmo aí, Pancinha. No momento tá Goianésia e Vila Nova, né? Mas ainda tem muita água passada debaixo da ponte. Vamos esperar o que pode acontecer no termo do final dessa rodada, né? Dessa última rodada do Campeonato Goiano de 2020, no termo de 2021. A falta é marcada para a equipe do Goianésia Esporte Clube. Quem tá lá para a batida, Douglas? Dudu Itapajé, o cara da bola parada. Dudu Itapajé, chega perto dele também o Elvis. Prepara Dudu Itapajé, o Elvis. Elvis e Dudu Itapajé. Prepara para a cobrança, o Itapajé vem para a bola. Levantamento nada. Ele bateu no joelho do cara aqui, que chegou, até agachou para cabecear essa bola. Volta agora com o jogador camisa 8, que é o Irã. Irã dá um chutão na bola, coloca para fora. Jogou diretamente para fora. Linha de lado da revista lateral, ganha o Goiás Esporte Clube. Decisão contábil, assessoria e consultoria contábil, precisão contábil, Rua 31, 352 no centro, com telefone 33532828. Fale com Paulinho. Alô, grande Paulinho, abraça você, meu irmão, meu camarada. Como Paulinho Ponteiro, eu nunca conheci, mas jogava demais. A bola foi tocada lá para a ponta, viu um ataque do Goiás, é bola com Vidal. Vidal levantou, colocou para correr Lucas Emanuel. Tocou na bola Lucas Emanuel, recebeu, cruzou para a boca do gol. Vem Índio correndo aqui para recuperar essa bola em favor do Goiás, aqui para a ponta, recebeu lá na frente, agora Samuel tentou a frente, bem marcado, voltou agora com o Índio. Índio tá com ela, vem por dentro aqui, meteu bola pelo meio de campo aqui, bola com Felipe trabalha a jogada com Figueira toca nessa bola, pode até bater, preferiu voltar aqui atrás quando da Silva toca a bola, o time do Goiás com 38 passados no primeiro tempo, 0-0, ligou lá para a ponta, colocou bola para Felipe, para Rodrigues tocou nessa bola, jogou na frente, passou para receber, devolveu, chega cortando de qualquer maneira, Franklin, bate em cima do marcador do Goiás, a bola se perde para a lateral, a revista do Goianésia, aqui no seu campo defensivo. Que Peixe Lanchonete, tem sempre um sabor especial te esperando aqui. Que Peixe fica na Goiás B, 57, bairro Nova Fica, saída para a Juscelândia. Que Peixe, anote aí o telefone para você fazer o seu pedido, 999-29-6213. Que Peixe, olha a bola colocada por cima, ataque do Goianésia, Frank de cabeça, chegou, devolveu com o Frank tá, tocou o pé na bola, se antecipando a jogada, cortou, lutou pela posta, a bola subiu pro perto, agora com o jogador camisa 8, que é o Irã recebeu, vira totalmente o jogo lá pelo outro setor, volta com o Anderson Sobral, jogou no peito, colocou no gramado, vem carregando, ligou lá pra ponta, colocou pro campo de ataque, ataca o Goianésia, prepara Itapajé para receber essa bola, atropelado por trás, pediu falta, chegou cometendo falta em cima ali do jogador Elvis, Douglas Couto.
A falta foi clara, né? A falta foi do camisa número 10 da equipe do Goiás, o Marinho, né? Acabou acertando ali o tornozelo do Elvis. A falta é boa para o cruzamento. Quem tá ajeitando é o Dudu Itapajé, mas não pode falar, né? Fazer aquilo que fez no último lance, onde ele bateu ali praticamente na cintura do jogador do Goiás. Então a falta é muito boa para cruzamento. Toda a artilharia pesada foi para dentro da área. Tá lá os três zagueirões do Goianese, melhor dizendo, Elvis e Dudu na bola. Prepara, capricha nessa, Dudu. Lá vem Elvis, Dudu tocou pra boca do gol. Facilita demais as coisas. Chega tirando de qualquer maneira, afasta o perigo. Pediu essa bola pra direita, Bruno Leite recebeu. Vai levantar essa bola, levantou pra viajar lá pelo campo de ataque. Chegou de cabeça, sobrou, meteu em cima, voltou, atenção. Bate a defesa, tirou, voltou. É a batida, chegou. Ih, não. O zagueirão não tem jeito não, Caio. Eu vi essa bola lá dentro, Douglas Couto. A principal chance até aqui, viu, Jair? Tozerinho, no momento do toque de cabeça do Vanilson, e o Márcio Luiz ficou na cara do gol. Ele que caído, bateu de perna esquerda, explodiu no peito do Matheus Alves e voltou para a equipe do Goiás. Quase 0-0, Jaime. Eu vi essa bola lá dentro. Pancinha, 40 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Pancinha, comenta o jogo. Olha, as duas oportunidades claríssimas de gol foi do Goiânia Esporte Clube, né? Uma com o Vanilson e essa agora com o Márcio Luiz. E não conseguiu fazer o gol. Então, o futebol tem aquele ditado, que não faz, toma. Não podemos tomar o gol desses garotos do Goiás, não. Não, aí eles empolgam e crescem muito mais na partida. É verdade, vamos caminhando exatamente agora com 41 minutos passados dessa primeira etapa. 41 minutos passados da primeira etapa aqui na cidade de Goianésia. Olha o ataque do Goiás na boca do gol, chegou, tentou por perto aqui, afasta a defesa, tira Bruno Leite de qualquer maneira, mete o pé na bola e joga pra fora. Modali confecção. Com experiência, contato 985-2708-92 e 984-09-5945. Modali Confecções, 30 anos junto com Goianésia. Eu aproveito e abraço o grande Carlos Cirino, foi um dos grandes presidentes do futebol de Goiás, fez um grande trabalho na sua gestão aqui no Goianésia Esporte Clube. Grande Carlos Cirino tá ligadão aqui na Rádio Itajaí FM, acompanhando a nossa transmissão para Goianésia 0-0 também para a equipe do Goiás Esporte Clube. Volta a bola recuperada em favor da equipe do Goiás, é bola com Figueira pelo meio de campo aqui, vai pedir essa bola por perto aqui, o Índio preferiu dar combate com ele, colocou para Rodrigues toca nessa bola, cutuca a bola por dentro aqui, chegou pro combate, cortou, tirou dali, não tinha ninguém do Goianésia, a bola vem quicando aqui atrás, volta com o time do Goiás e volta com o Índio toca nessa bola, 42 minutos, placar de 0-0 para Goianésia e Goiás aqui no estádio Valdeir de Oliveira. Vira o jogo lá pelo meio de campo aqui, meteu bola para Felipe tocou aqui atrás para Da Silva toca nessa bola, o camisa 3 ligou na frente, se antecipou, cortou, voltou com o Goianésia, tira dali, mete o pé na bola, não tinha ninguém, levantamento foi feito, a luta vai ser grande agora com o Vanilson, foi também Da Silva, não quis arriscar, meteu a bola para fora, jogou para lateral, Douglas. Não quis pagar para ver não, viu, acabou jogando a bola para linha lateral, lado ofensivo, lado esquerdo para o Goianésia. O Goianésia também tá meio cansado, viu, já pode ver aí que sem pressa nenhuma para bater o lateral, viu? Cansado por quê, Douglas? O solzinho tá rachando, mas tá em ritmo de competição, não pode sentir cansaço no primeiro tempo, né, gente? Não tem jeito de estar cansado ainda não, seu Douglas. Doutor Maurício, médico cardiologista da Climagem, exames de imagem com alta tecnologia e qualidade, ressonância magnética, tomografia, raio-x, ultrassom com atendimento humanizado. A Climagem conta também com a equipe médica qualificada. Rua 28, esquina com 33, ao lado do Hospital São Carlos. A bola foi colocada para o Goiás, que ataca aqui, para o Goianésia, que ataca, perde a bola, volta com o Goiás e volta aqui atrás com o Vidal. Vidal coloca a bola para viajar pelo campo de ataque, mete bola na velocidade com o Marinho, vai para a bola, vai todo o ataque do Goiás presente, vem Marinho por dentro, rolou essa bola, tentou ir à frente aqui, ganhou a linha de fundo, feito o cruzamento, sai Arthur do gol, veio a defesa com segurança. Alô galera, Cicobi Coopercred faça parte, traz o tempo e placar de bola rolando. 43 minutos passados desta primeira etapa aqui no estádio Valdeir de Oliveira, em Goianésia, no placar. Goianésia 0. Goiás também 0. Jaime Ramos. Rádio Itajaí FM ataca Figueira jogou na frente, tentou se livrar da marcação, tentou ganhar falta que não aconteceu, recupera o Goiás, tem pressa, Vanilson fica com ela dominada, tá sozinho, ligou, atacou, tenta falta, juizão marcou,
Não, marcou não. Foi falta ou foi escanteio nesse lance aí, Douglas Couto? Rapaz, eu achei que ele pegou na bola, viu? Tanto é que a bola saiu pela linha de fundo ali. Mas se ele erra, viu, Jaime? Se ele erra esse bote na bola... Era. No momento aí que um dos auxiliares aqui da equipe do Goianésia, né, vai tomar um cartãozinho amarelo aí por reclamação, que é o massagista. O Ivo. No momento em Goianésia, Jota, hoje, quem tá cumprindo suspensão é o Luan Carlos, viu, ô Jaime? Você viu aqui? Ele veio aqui, deu cartão aqui no banco, você viu? Exatamente, foi pro preparador físico, o massagista, na verdade, Jean Ivo. No momento que o Luan Carlos, Jota, ele tá cumprindo suspensão. Quem tá comandando o time do Goianésia hoje é o Wellington, que é analista de sistema. O técnico do Goianésia, Luan Carlos, foi expulso lá diante do Grêmio Anápolis. Ele segurou um cara lá aquele dia. Olha a bola colocada pro Goianésia, vem bola pra boca do gol, Bruno Leite levantou, chegou de cabeça, colocou pra fora! Meu Deus do céu, eu vi essa bola lá dentro! Eu vi essa bola lá dentro, Douglas Couto. Na medida, viu, Jaime? A cobrança foi maravilhosa pelo Bruno Leite. E quem subiu, sem precisar pular muito, foi o zagueirão Márcio Luiz, camisa 4. Ele só colocou no contrapé do goleiro, mas a bola caprichosamente sai pela linha de fundo, no momento que trilha o apito, viu, Jaime? E o Osimar tá preguiçoso, barbaridade, hein? Nem acrescenta. Ele, 45 minutos, já terminou o jogo. Ele tá preguiçoso, barbaridade. Bom, ô Douglas, você comanda aqui o intervalo? Vamos lá. Você comanda, né? Eu só vou com você aqui os resultados, você comanda com o Pancinha aqui, enquanto eu tomo aquele fôlego, pra gente botar pro segundo tempo, porque eu acho que no segundo tempo vamos ter gol, viu, Pancinha? Viu, Douglas Couto? Exatamente, o Jaime. Como é que tá aí? Vamos lá então, vamos dizer os gols que tivemos aí. O Vila Nova já fez 4, 4-0 já? 4-0. Caramba, rapaz. Hernan novamente, Vila Nova 4, Goiânia 0. Meu Deus. E outro gol que tivemos aí foi do líder, o Atlético Goianiense, vira pra cima do craque, neste momento, Richelli, aos 43 do segundo tempo, craque 1, Atlético 2. Então tá aí. E os outros demais jogos, Iporá 1, Anápolis também 1, Anapolina 0, Grêmio Anápolis 0, Aparecidense 0, Jaraguá também 0, e esse resultado aqui de momento, Goianésia 0, Goiás 0. O Atlético ganhar pouco importa, porque não vai alterar nada na tabela, não vai mudar absolutamente nada, né? Então tá aí. Você comanda o nosso intervalo aqui na Rádio Itaja FM, com o Pancinha, pode chamar os comentários dele e trazer informações aí. E já a gente volta. Valeu, Jaime, valeu, comandando então aqui o intervalo aqui na Rádio Itajá 105,9. Com isso, de momento aí, poucas mudanças na tabela. De fato, o Goianésia estaria enfrentando o Vila Nova até o momento. Vou trazer a palavrinha aqui agora do nosso comentarista, né? O melhor do Brasil, que é o Pancinha. Pancinha vai comentar pra gente que o que melhor aconteceu neste primeiro tempo, de 0 para a equipe do Goianésia, 0 também para a equipe do Goiás. Pancinha, o que você viu neste primeiro tempo, garotinho? Olha, é um bom jogo de se ver, né? O time do Goiás, mesmo sendo um time misto, mas é o Goiás Esporte Clube, né? É um time realmente misturado com o Sub-20, Sub-23, e 3 jogadores só que faz parte do elenco do Goiás Esporte Clube como atleta profissional, que está disputando a Série A do Brasileiro. O Goianésia, Douglas, começou bem. Perdeu um gol incrível, mais uma vez com o Vanilson. O Vanilson realmente não conseguiu empurrar a bola para dentro. E o Goiás começou a gostar do jogo. E depois o Goianésia realmente perdeu o domínio da partida. O Goiás cresceu no jogo. O Goiás não deu trabalho também. Nenhuma jogada assim, né? Para acontecer o gol do Goiás. Aquela jogada que fala assim, não teve aquela oportunidade, aquele chute bonito, uma cabeçada linda, não aconteceu, né? Mas o Goiás começou a dominar o meio de campo do Goianésia, e o Goianésia começou a se perder na partida, e depois teve aquela chance com o Márcio Luiz, não conseguiu. Então, placar 0-0, um resultado não é bom para o Goianésia buscar uma Copa do Brasil e uma Série D. Então vamos esperar, no momento até agora, está dando Goianésia e quem? Goianésia e Vila, Pancinha. Goianésia e Vila. É o que a gente não quer, né? A gente não quer. Então, resultado até agora do primeiro tempo, né? Da rodada do Campeonato Goiano da última, não está sendo favorável ao Goianésia Esporte Clube. Então, o Goianésia precisa de conseguir um golzinho aqui para sair desse Vila Nova. Porque a gente sabe que é difícil demais, né? Jogar contra o time da capital. E outra coisa, o Vila vem numa crescente dentro do cenário do futebol profissional, conseguiu seu acesso para a Série B e agora vai conseguir o título também da Série C.
Olha, Pancinha, para você ver tanto que o futebol é coisa impressionante. Neste momento, Anderson, aos 47 do primeiro tempo, faz o gol do Grêmio Anápolis. Napolina 0, Grêmio Anápolis 1. Com isso, quem está caindo fora neste momento é o craque, que era quinto colocado, está caindo fora no momento. No momento teríamos aí Atlético enfrentando o Iporá, Jaraguá enfrentando a equipe do Grêmio Anápolis, Goiás contra a equipe do Anápolis e Goianese e Vila Nova seriam os 4 confrontos neste momento. Então, quem já entrou e praticamente classificado, que era a equipe do craque, eu dizia que no início da jornada, né, se perdesse, correria grande risco aí de ficar de fora, e nesse momento está ficando de fora aí a equipe do craque de Catalão, que teve um investimento aí no primeiro semestre do ano passado, um investimento alto, né, as equipes comandadas aí pelo técnico Carlos Rabelo, neste momento estaria vazando aí já na primeira fase do Goianão 2020. Então, neste momento eu chamo o intervalo, o campeão do nosso amigo Sindoval do Vale trazer o som, que curte pelas ondas da Rádio Itajá 105,9. É com você, Sindoval. 16h22. Paulão Bicicletas, consertos em geral, bicicletas novas para você e tudo em peças para sua bike. Experiência de quem já está no ramo há mais de 2 décadas. Paulão Bicicletas, Avenida Pará, número 62, bairro Carrilho. Precisou, ligou. Disque Bike 3353-8005. Você que é aposentado e pensionista do INSS, quer fazer um empréstimo consignado? Cicobi Coopercred faz para você rapidinho e sem avalista. Isso mesmo que você ouviu. Com crédito consignado no Cicobi Coopercred, você organiza sua vida e realiza mais. Aproveite as melhores taxas e parcelas que cabem no seu bolso. Venha a Coopercred e contrate seu crédito consignado. Cicobi Coopercred, Avenida Brasil, número 330, Centro. Telefone 3353-1651. Tudo fica bom, você fica bem, se na mesa tem Fricó. No almoço tem, no sanduba tem, me diz onde não tem Fricó. No churrasco, na salada e na feijoada, tudo tem Fricó. Linguiça, calabresa, presuntado, mortadela, e o kit feijoada vai direto pra panela. Tudo tem Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. Rodar com sua moto por aí dá aquela sensação de liberdade total. Mas se a moto não tá legal, não é nada seguro, não é mesmo? Em Goianésia, Acelera Moto Peças. Tem peças e serviços com a máxima qualidade. E informa que acaba de adquirir o moderníssimo alinhador de chassi a laser. Isso mesmo, New alinhador de chassi a laser. Teve avaria em sua moto? Acelera Moto Peças. Sai na frente e faz o alinhamento em chassi de todas as motocicletas, desempenho de mesas, balanças e bengalas com equipamento de última geração, mão de obra qualificada, o que garante precisão e rapidez nos serviços. Mais informações 3353-3889. 3353-3889. Acelera Moto Peças, inovando sempre para seu conforto e segurança no pilotar. Avenida Contorno, esquina com 32, Nova Aurora. Acelera Moto Peças, o shopping das motos. Goianésia, Goiás. Goianésia, Goiás. Muito bem, Sindoval do Vale, de volta aqui no estádio Valdir Oliveira, onde há um intervalo do jogo entre Goianésia 0, Goiás também 0 nesse momento. Valdeci Baeta, Pancinha, o intervalo é nosso. O artista do intervalo é o comentarista, para dissecar tudo o que ocorreu nos primeiros 45 minutos, o que o treinador poderá fazer no segundo tempo e o que poderá acontecer também no segundo tempo. Pancinha, disseca pra gente aí por completo. Você gostou do 0-0 Goianésia e Goiás no primeiro tempo, Pancinha? Até os 15 eu gostei do Goianésia, depois eu não gostei do Goianésia. O Goianésia mais não criou mais. Só teve aquele lance com o Márcio Luiz dentro da área, né?
bola alçada dentro da área, e o Márcio Luiz quase acabou fazendo um gol. E só. Agora, para mim, eu acho que o Luan tinha que tirar um dos zagueiros, eu acho que ele tinha que tirar o Sobral, colocar o Fabinho, certo? Colocar o Elvis na área esquerda e colocar o atacante Fabinho. Esse Fabinho, eu tive aqui todos os dias, aliás, todo dia a gente acompanha o treinamento do Goianésia, Jaime. Ele é um dos principais jogadores do Goianésia do ataque. Então, eu acho que ele está precisando de uma oportunidade. E eu tenho certeza, se colocar ele vai fazer gol e vai servir seus companheiros. É um ótimo jogador, eu acho que tem que tirar um zagueiro, colocar o Elcio na esquerda e colocar o Fabinho no ataque, para ver se melhora esse ataque aí, porque até agora, né, o goleiro do Goiás só fez uma grande defesa naquele chute do Irã. Então o Vanilson teve aquela oportunidade de fazer o gol, não conseguiu, e o Márcio Luiz. E o Goiás também não criou nenhuma oportunidade claríssima de gol. O Arthur não fez nenhuma grande defesa no jogo. Então o Goianésia precisa de mexer no time, tirar um zagueiro, colocar um atacante para vencer esse jogo aqui. E esse resultado seria muito importante para o Goianésia. Porque no momento o Goianésia vai, se terminar dessa forma, pode pegar o Vila Nova no mata-mata. É um time grande, é um time que pegou agora, subiu para a Série B, né, conseguiu seu acesso para a Série B e está crescendo, né, na hora certa, dentro das competições que está disputando. Está metendo 4 no Goiânia. Então, não é vida fácil para o Goianésia pegar o Vila, não. Mesmo jogando o gol da José de Oliveira. A gente sabe da força do Goianésia. Mas você se livrar de um time da capital é melhor. É melhor você pegar o do interior. Então o Goianésia precisa de ganhar esse jogo aqui, né, para não pegar o Vila Nova. Então, eu estou pensando mais na frente. Uma Copa do Brasil, uma Série D, então o Goianésia precisa de vencer. O Goianésia está empatando com o Goiás, está empatando. Só que o resultado não convém para o Goianésia Esporte Clube em termos de uma Copa do Brasil, uma Série D. Este Valdeci Baeto Pancinha, comentarista de renome aqui no Vale do São Patrício, comentando o intervalo de jogo aqui no estádio Valdeir de Oliveira para Goianésia 0. 0 também para a equipe do Goiás Esporte Clube. Em Goianésia, Zé Auto Automotivo, seu carro em boas mãos, alinhamento 3D, balanceamento, peças, troca de óleo, injeção eletrônica, freios, mecânica em geral, diamatação computadorizada de rodas, desempenho e rodas e pinturas. Zé Automático, Rua 38, 320, São Cristóvão, 3353-1688. Alô, Ari, um abraço a você. Você gostou do juizão do Osimar Moreira ou não, Pancinha? Hein? Cadê o velho Pança? Eu gostei. O intervalo é nosso, Pancinha. Você é o artista do intervalo, né? Não complicou muito. Infelizmente, para alguns foi pênalti em cima do Elcio, mas para mim eu acho que o Elcio também se jogou. Eu acho que não foi um pênalti claríssimo, não. Por isso que ele não deu. Mas ele está conduzindo a partida de uma forma melhor impossível. Bom, eu até falei aqui, ô Pancinha, com o Douglas, que esse segundo tempo a gente pode esperar gols aqui, né? Você acha que vai ter gols? Eu acredito que vai ter gols. Eu acho que... Você faria alguma modificação no Goianésia, Pancinha? Eu tirava um zagueiro e colocava um atacante e puxava o Elcio pelo lado esquerdo. Qual zagueiro você tirava? Eu tirava o Sobral. É? Então tá certo. Eu colocava o atacante Fabinho, que ele vem fazendo, né, ótimos coletivos, está treinando bem. Então o Fabinho, eu acho que seria uma válvula de escape do Goianésia Esporte Clube para vencer esse jogo. Bom, tá aí a colocação do Pancinha, a sua opinião também, dando até uma alternativa para que o técnico Luan Carlos pudesse fazer alguma coisa para melhorar o Goianésia Esporte Clube, porque ficar na 4ª colocação e de repente pegar o Vila Nova, que é o 5º colocado, aí é complicado, né, Douglas? Aí a vida, porque o Vila Nova não é o bicho papão todo, não. O Vila Nova está em grande momento, né, Douglas? Exato, vem embaladíssimo o Vila, né? E tem um time mais qualificado no Goianésia. Muito mais. Vamos ser bem claro aqui, pelo Pingo nos dias. Agora o Goianésia tem que sim buscar, Jaime, porque aqui, ó, esse empate do Goianésia é uma derrota. Ele perder aqui de 4, 5, é a mesma coisa de empatar o jogo. Então ele tem que ir pra cima realmente. Agora, a respeito da alteração que o Pancinha citou aí também, eu assino embaixo porque se ele tirar um zagueiro e voltar para o esquema atual, que é o 4-3-3, ele não vai ser muito prejudicado, porque o Goianésia hoje
tem 2 volantes de marcação. O Araruama de marcação e também o Irã de marcação. Então, se ele tirar um dos zagueiros e colocar um atacante, ele não vai sentir tanto o sistema defensivo não, viu, Jaime? Até porque os 2 volantes do time são volantes de marcação. Então, eu acho que o mais fácil para você modificar o Goianésia seria essa peça. Tirando o Anderson Sobral, colocando o Fabinho como pancinha bendito aí. Meu amigo Zé Humberto, lá da cidade. Zé Humberto tá na Venezuela, né, Zé Humberto? Eu tô recebendo tua ligação aqui agora, né? Mas tá aqui, ó. Eu não consigo falar com você nesse momento aqui, Zé Humberto, né? Meu Deus! Ele tá lá na Venezuela, em Caracas. Um abraço a você, Zé Humberto Falcão, fazendo aquele trabalho também de comunicação, como é que é? Trabalho de exportação, né? Ele viaja esse mundo afora. Grande Zé Humberto, um abraço a você, tá ligadão com a gente também aqui na Rádio Itajá FM. Alô, Zé Humberto Falcão! Torcedor do Goiás, Humberto Falcão, mas hoje tá torcendo pro Goianésia, hein? Chegamos aqui para o segundo tempo do jogo entre Goianésia e Goiás, 0-0. Em Goianésia, CE Automotivo, seu carro em boas mãos, alinhamento 3D, balanceamento, peças, troca de óleo, injeção eletrônica, freios, mecânica em geral, diamatação computadorizada de rodas, desempenho de rodas e pinturas. CE Automotivo, Rua 38, número 320, São Cristóvão, telefone 3353-1688, fale com Ari. Alô, Ari! Um abraço a você, meu grande Ari. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira para Goianésia, 0-0 também para a equipe do Goiás Esporte. Ô Douglas, teve outra... Olha, o Goianésia não mexeu não, viu, Jaime? Mas quem mexeu foi o Goiás, né? Eu acho que o Pancinha falou que o Chico Grando lá tava louco para entregar já, que ele saiu, viu? O Grando saiu? Saiu. Quem entrou no lugar dele foi o camisa número 14, o Natan. Ele também que é zagueiro por outro. 14, Natan. Esse Natan é o cão chupando manga, né, rapaz? 14. Vamos ver. O Chico Granda, ele tem mais renome do que o Natan. Ele veio do Atlético Mineiro, né? Ele jogou algumas partidas do Goiás na Série A. Esse Natan, vamos ver o que vai acontecer também com ele, né? Ele também jogou algumas vezes aí, né? Bom jogador, não é mal não, né? Valendo, né? Então, vamos pro segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. Apita o árbitro! Tá valendo. Na Itajá, ao lado de Douglas Couto, de Valdeci Baeto, Pancinha na cobertura de Goianésia e Goiás, placar de 0-0. Goianésia que agora ataca para o gol da cidade. A bola foi tocada com Goiás Esporte Clube, vem com Marinho. Marinho jogou na frente, tentou ganhar, ganhou Marinho por baixo, cortou. Ficou lá caído, Marinho recupera essa bola, perde em seguida, volta o Goianésia. Levantamento foi feito, chegou de cabeça, cortou por cima, levanta-se, antecipou de cabeça, meteu a cabeça na bola para a ponta, vem com o Franklin. Franklin toca na bola, marcado, foi empurrado. Chegou ali o grandalhão, Vidal empurra o Franklin que fica na caída, falta marcada para o Goianésia fazer a cobrança nesse momento aqui no Valdeir de Oliveira. Placar de 0 Goianésia, 0 também para a equipe do Goiás Esporte Clube. Alô, João Dias, o Dias, 288. Alô, Nelson Dias. Um abraço também ao nosso delegado Marco Antônio, presidente executivo do Azulão do Vale. Tá aqui, né? Sofrendo, porque ele quer o gol, né? O presidente sofre muito, né? Que fica para lá, para cá, às vezes se fica vendo o jogo, sofre muito. A bola colocada para a ponta, campo de ataque da equipe do Goiás. Chega por baixo, protegeu, a bola foi tocada para fora, para a linha de fundo, é só tiro de meta. Bem, o Goiás mexe, o Goianésia não, o Douglas Couto. Exatamente, o Goianésia deve aí ficar nesse esquema aí dos primeiros minutos para ver até como é que o Goiás vai voltar desse segundo tempo, né? É um costume que o Lancardo sai o goleiro! Eu estava esperando a devolução da bola que houve eu de sair daqui. Exato, ele cobrou rápido no Márcio Luiz, que foi infeliz no lance porque ele tropeçou e caiu, né? A bola sobrou no Goiás, quase aí, por causa aí de um vacilinho, né? Mínimo de um escorregão, quase o Goiás marca, mas o Goiás já tá no ataque, viu, Jaime? Brincar o Goianésia no campo de ataque, a bola passada para frente, o ataque do João Bola, bola colocada para fora. Linha de fundo, é só tiro de meta, tem direito a equipe do Goiás para fazer a cobrança. É começo de segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. Placar de 0 Goianésia, 0 também para o Goiás. Você acompanha tudo aqui na Rádio Itajá FM, canal 105.9. Recupera o Goiás, protege bem a bola, acabou passando mal, essa bola deu de graça para Elvis. Elvis tocou para Itapajé, vai Itapajé conseguiu jogar bem, foi... é penalidade máxima, o juiz não teve dúvida. O Itapajé livrou, o pau comeu
ele caiu, é penalidade máxima pro Goianésia! Douglas Couto. Este aí, Jaime, foi o pênalti mais fácil da carreira do Osimar Moreira, viu? No momento que o Dudu Itapajé deu a meia no jogador do Goiás, veio o da Silva descontrolado e uma machadada na perna direita do Dudu Itapajé. Nem dúvida, do pior dos piores olheiros de arbitragem, não marcaria esse pênalti, viu, Jaime? Se não marcar, se não marcar também, encerra a carreira de arbitragem. Se não marcasse pênalti, podia tirar o time de campo aqui, porque estaria comprado o jogo, não tem condição. Pênalti claríssimo. Pênalti foi marcado, quem ajeita para a cobrança é o camisa 9, Vanilson. Bota pé? Ele na série dele perdeu um apenas dos que ele bateu. Se não me engano, ele fez 3 de pênalti e errou. Então tá bom, tem condição de bater e fazer então. Atenção, torcedor do Goianense Esporte Clube! Eu quero gritar o gol do Azulão! Eu quero gritar o gol do Goianésia! Pra cobrança, Vanilson com a camisa 9, capricha nessa, Vanilson! Uma comunidade toda está esperando! Vai pra bola, autorizado, lá vai Vanilson, preparou, bateu, tocou pra quem? É fogo, é fogo, é fogo, é gol! Para o Goianésia, na marca de 3 minutos do segundo tempo, um pênalti incontestável, não dava para não marcar. Osimar Moreira com muita consciência indicou a marca da Cal, na marca de 3 minutos do segundo tempo, Vanilson, camisa 9, ele é artilheiro, ele tem performance de artilheiro, ele é artilheiro, ele guardou lá dentro, bateu no canto esquerdo do goleiro Matheus Alves, aos 3, repito, o segundo tempo, Vanilson! Deus lhe pague, Vanilson. 1 para o Goianésia, 0 para o Goiás Esporte Clube. Forte, firme, confiante como deve ser, viu, Jaime? Uma bela cobrança de pênalti do Vanilson. Ele foi sem muita distância, bateu colocado com força no canto direito do goleirão, o Felipe Al, o Matheus Alves, na verdade, caiu pro lado direito, enquanto o Vanilson bateu no esquerdo. Tá aberto o placar aqui no estádio Valdeir José de Oliveira, e é gol azul, gol do Goianésia, gol nesse momento de vice-liderança, viu, Jaime? Vai dando vice-liderança, Valdeci Baeto, Pancinha, 1-0 pro Goianésia. Momento bom do gol, né, Pancinha? O momento foi na hora certa, né? O pênalti, né? Claríssimo, em cima do Itapajé. Ele deu o pênalti, né? Foi pra marca da Cal. E o Vanilson, que não tem nada a ver com isso, bateu muito bem. Acabou abrindo o placar. Agora é segurar esse resultado, trabalhar essa bola para fazer o segundo e conseguir essa segunda colocação dentro da competição para buscar uma vaga na Copa do Brasil, quem sabe também uma Série D do Brasileiro. Jaime, diga. Vou só me ratificar aqui, né? O Goianésia que essa vitória parcial está ficando aí atrás do Jaraguá nos critérios de desempate. O Goianésia precisaria de fazer mais um gol para ultrapassar o Jaraguá. Não, o Jaraguá tem que perder o jogo, né? Ou então perder o Jaraguá, mas se o Goianésia fizer um gol, ele vai aí a um saldo de... Nós achamos que o Jaraguá vai perder. Estamos contando essa derrota, vai Cidinha. Eu acho que a Aparecidense, né? Eu acho que vai perder o jogo, viu? É porque a Aparecidense está correndo risco de ficar de fora. Na verdade, está ficando de fora nesse momento, né? Se não bater lá a equipe do Jaraguá. É verdade. Chegamos exatamente na marca de 6 minutos passados, segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. 1 para o Goianésia. Vanilson cobrando pênalti aos 3 minutos, 0 para a equipe do Goiás Esporte Clube, que vai à frente. A bola tocada aqui atrás agora com Vidal. Vidal toca no seu campo defensivo, levanta a cabeça para fazer o passe, vem com o da Silva, levanta o jogo, meteu bola para frente agora com o Natan. Natan vira totalmente o jogo lá para frente, escurou de peito, colocou no gramado, jogou bola para Samuel. Bem marcado de perto aqui pelo Caio, vai pra cima de Caio, tocou, voltou pra lateral com Samuel, vem por dentro, mete bola pelo meio, volta com Felipe, Felipe toca a jogada, o Goiás vai à frente agora, ligou pra boca do gol, se antecipou, cortou, tirou dali, Márcio Luiz, mete o pé na bola, jogou pra frente, vem com o Vanilson dominou, o Goianésia fica todo recuado, hein? O Goianésia fica todo recuado, agora ele pegou a bola na frente, não teve pra quem passar, devolveu de graça pro adversário. Isso aí, a gente acompanha os jogos em Goianésia. Goianésia faz o gol, recua-se todo, não aparece ninguém de jeito maneiro, e marcou pênalti. Não, ele marcou tiro de volta. Marcou tiro de volta. Ele ficou lá, meu Deus do céu. Esse vai dar um amarelinho ali, viu? Ele apitou firme, né? No apitou firme, né? Apontando pro meio. Juiz não faz isso não, né? Não, se ele quer dar o tiro de volta é apito baixinho, mão baixa, pronto. Ele apitou no rumo da Cal, realmente. No momento que vai receber o cartão amarelo ali, o Rodrigues, né? O lateral esquerdo, por reclamação, está amarelado o camisa número 5 do Goiás. E, Jaime, sobre ainda essa situação aí dessa vitória parcial do Goianésia, se fizer um gol,
e conseguir aí vencer por 2 gols diferentes, ele já depende apenas que a equipe do Jaraguá não ganhe, porque o empate classificaria também o Goianésia Esporte Clube. E olha o tanto que é importante. Se o Goianésia vencer hoje e vencendo o seu jogo das quartas de final, já está carimbado na Copa do Brasil deste mesmo ano, né, que é o ano de 2021. Porque melhora a classificação geral, Exatamente. né? Tem 2 gols, viu? Pra gente Tem 2 passar. gols, já você fala então dos gols acontecendo aqui, placar de 1 para o Goianésia, 0 para a equipe do Goiás Esporte Clube. Paulão Bicicletas, Disque Bike 33538005. Paulão Bicicletas da Pará 62, bairro Carreira, em Goianésia. Bicicletas para caminhada, para trilha, para o dia a dia. Paulão Bicicletas 984-23-3567. Aqui o Goianésia vai batendo o Goiás pelo placar de 1-0 no estádio Valdeir de Oliveira. Tem gol, tem informação, tem aí, vamos lá. Tem gol e é gol do craque. Davi Ceará empata agora, craque 2, Atlético Goianiense também 2. 2-2, olha o Goianésia, chegou, rolou Bruno Leite, Ih, meu Deus do céu, o cara joga, treina de manhã, treina de tarde, repousa à noite e me faz um troço desse, ô. A mente pensou e a perna não respondeu, viu, Jaime? Olha o Goiás. Sim. Lá vem Goiás perigosamente, bola recuada, obrigado, Marinho. Continue assim, Marinho. Fazendo aí um panorama na rodada. Aqui, Goianésia 1, Goiás 0. Como é que está aí como é que estão os demais jogos? Tem gol. Tem gol? Napolino empatou, viu? Napolino empatou e tá complicando o Grêmio Anápolis, tá pulando fora o Grêmio Anápolis. Ih, rapaz, nesse momento então aí, Iporá 1, Anápolis também 1, Anapolina 1, Grêmio Anápolis 1, Aparecidense de Jaraguá 0-0, Craque Atlético Goianiense 2-2, Goianésia 1, Goiás 0 e Vila Nova 4-0 no Goiânia. Neste momento aí, além dos 4 já estão classificados, cairia fora aí Vila, estaria dentro Vila, Craque, Anápolis e Iporá. Olha o Goianésia, chegou para a boca do gol, tocou por dentro aqui, sobrou, chegou ali o peito do jogador marcador e escorou para o goleirão Matheus Alves, que sai do gol para fazer defesa para a equipe do Goiás Esporte Clube. Você acompanha aqui pela Rádio Itaja FM, canal 105.9 FM. O Goianésia vai batendo o Goiás pelo placar de 1-0. Você acompanha tudo aqui na Rádio Itaja, canal 105.9 FM. Valdeci Baeta, eu quero a sua opinião. 10 minutos do segundo tempo, o Goianésia fez o gol. Eu sinto que o time recuou, ou não, Valdeci Baeta? O Goianésia deu aquela recuadinha, né? Aquela, sempre, como você falou, toda vez que joga aqui contra um time da capital, quando faz um gol, fica um pouquinho atrás. Mas o Goianésia é melhor. O Goianésia, se tiver um pouquinho de tranquilidade, encaixar um contra-ataque, aí faz o segundo gol e mata o jogo. Olha o ataque o time do Goiás, fica lá caído em campo, no meio de campo, é falta marcada em favor da equipe do time do Goiás Esporte Clube, fica lá caído. Você quer concluir alguma coisa aí, Douglas Couto? Não, só colocando aqui, o Goianésia nesse momento enfrentaria o Craque, tá bom pra você, Pancinha? Tá bom, eu acho também que a gente não pode ficar escolhendo muito adversário, não. Acho que quem quer buscar uma vaga na Copa do Brasil e sonha também até disputar um título do Campeonato Goiano, tem de ir, né? Lógico, é como eu falei. Vamos sair do Vila Nova, né, Pancinha? Tem que sair do Vila, né? Sair do Vila, o que vier lucro. E bola colocada curtinha aqui pro Goiás. É bola com o Felipe bem marcado de perto aqui pelo flanco. Ele preferiu voltar com segurança aqui para da Silva. Levanta a cabeça, levanta também. Essa bola rolou. É lá pra esquerda com o jogador que é Felipe. Felipe tocou nessa bola, cortou com o time para o jogador que é Vidal. Mete bola pra frente, a bola foi tocada para a lateral do gramado. Arremesso, ganha o Goiás Esporte Clube. Vai perdendo o jogo pelo placar de 1-0 aqui no estádio Valdeir José de Oliveira. Quem fez lançonete tem sempre um sabor especial te esperando aqui. Avenida Goiás B, 57, bairro Dona Fica, saída para Juscelândia. 999-29-62-13 é o telefone. Quem sentiu, Douglas Couto? O Dudu Itapajé, né? No momento ali colocou, no momento que ele cortou ali, acabou sentindo a perna direita, tá tudo bem com ele já. Repôs o Goiás no ataque. Lá vem bola com o Goiás, a bola cutucada por dentro aqui, meteu pra direita com o jogador que é Vidal. Vidal toca na bola, bem marcado. Vidal toca aqui atrás do seu campo defensivo para Natan. Natan levanta a cabeça, bem marcado de perto aqui pelo atacante que é Vanilson. Preferiu rolar curtinho, onde está recebendo também da Silva. Dá um toque por dentro lá pelo meio, meteu bola com o Felipe. Felipe, ninguém é marcado, vem conduzindo, vem carregando o Felipe. Felipe tá com ela no mercado. 2 na marcação, chegou pro combate, conseguiu ganhar, chegou atropelando por perto aqui. Perdeu a bola e passou o pé no marcador do Goianésia Esporte Clube. Cicobi, Coppercred, faça parte, traz o tempo e placar de bola rolando em Goianésia. Onze minutos, passado o segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira, no placar. Goianésia. Nenhum Vanilson cobrando pênalti, 0. Jaime Ramos. Na Itaja, lá vem
Franklin, preparou pra batida, demorou, rolou, tocou, sensacional, tocou pra boca do gol. Eu não entendi essa bola. Alguém recuou. Eu vi ele passando da Itapajé, mas alguém chutou antes, Douglas Couto? Era o Irã, né? O Irã tentou ali buscar um passe ali pro Anderson Sobral, que estava se aventurando lá no ataque. A bola foi muito mal, já repôs o Goiás no ataque. E vem bola com o Goianésia, retoma o Goiás aqui no seu campo de ataque, chegou empurrando o Irã, empurraram literalmente o Irã. O juizão Osimar viu e marcou falta para o Goianésia. Falta para a equipe do Goianésia fazer a cobrança. Decisão Contábil, assessoria de consultoria contábil, precisão contábil, Rua 31-352, com telefone 33-53-28-28. Vale com Paulinho, precisão contábil. A bola colocada na frente, o ataque da equipe do Goianésia. Chegou a defesa, cortou, voltou, espanou de cabeça, colocou para o Franklin, passou para receber, tentou, recebeu, devolveu lá para a ponta. Franklin combateu com o Marinho, perdeu essa bola para o Marinho. Chega aqui atrás, cortou de cabeça, Márcio Luiz, mete essa bola na frente, jogou no peito, colocou no gramado aqui o Elvis, lá vem Elvis, ninguém para receber essa bola, bem marcado está o Elvis, rolou, tocou mais atrás aqui, a posse de bola vem com a Araruama, vem para a bola, tem que jogar mais, Araruama, você pode jogar, passa o pé sobre a bola, tentou cruzamento, vem para a linha de fundo, mete o pé na bola, chegou Vidal, cortou, jogou para fora, linha de fundo, é escanteio para o Goianésia fazer a cobrança aqui na esquerda, Couto, ou não? Exatamente, esquinado, lado esquerdo de ataque, quem vai para a cobrança do Itapajé, ele que é o cara da bola parada, no momento que tem substituição na equipe esmeraldina, sai o camisa número 10 e entra o camisa número 18, sai o Marinho e entra o Flávio, camisa número 18. Flávio, camisa 18 na equipe do Goiás Esporte Clube, a segunda alteração, sai o 10, Marinho, prepara para a cobrança, o Goianésia vai para a cobrança, quem está na batida lá, o Douglas? É o Itapajé, capricha, né? Capricha aí, Itapajé, vai para a bola, prepara para a cobrança, vai fazer levantamento, foi para a bola, levantamento executado. O que marcou, Douglas? Perigo novamente. Perigo, né? Perigo de gol. Eita, rapaz, Osimar. Isso aí deve ser daquela escola, né, ô Pancinha? Da escola da malandragem da arbitragem da federação, porque tem isso lá, né? Tem escola de arbitragem, escola de malandragem, né? Sem dúvida nenhuma, com certeza absoluta. Lá não tem nenhum pagão não, amigo. A bola foi tocada para a ponta, volta com o time do Goiás Esporte Clube com o Índio, tocou pelo meio de campo aqui com o Miguel Figueira, deu um passe na bola, fez o passe por dentro com o Flávio, tocou na bola pela vez primeira, devolveu, curtia para Felipe colocou lá para a ponta, viu um ataque do Goiás, perigosamente, jogou na frente de Rodrigues empurra para Samuel, jogou com o Rodrigues, bateu cruzado, escorou, a bola entrou, é fogo, é gol! Emanuel, uma bola escorada, a defesa vacilou, o Goiás empata aos 15 minutos do segundo tempo aqui no Valdez Oliveira. Lucas Emanuel, um para o Goiás, camisa 11, um também para o Goianésia, Douglas. Não pode vacilar contra o time da capital, viu, já me deixaram o Rodrigues, lateral esquerdo, fazer o que quis lá do lado esquerdo, ele levou para a linha de fundo, conduziu, cruzou na medida, meia altura, na cabeça do Lucas Emanuel, e ele botou para dentro, balançou, sacudiu, é gol do Goiás, o Jaime. Agora o Goianésia tem que ir para cima. Pancinha, facilitou, os caras empataram. O Douglas falou tudo no seu comentário, não pode vacilar contra time grande. Querendo é o Goiás, é a camisa do Goiás, é os meninos do Goiás, mas é o Goiás Esporte Clube, outra coisa. Não pode tomar um gol dessa forma que tomou, não pode, jogando com 3 zagueiros tomar um gol dessa forma. É verdade, chegamos na marca exata de 16 minutos, lá vem o Goiás, a bola passada para Vanilson tentou ligar na frente aqui, Vanilson tá com ela, vem por dentro, rapaz, chegou lá, passaram o pé no Vanilson, jogador camisa 6, Felipe, se quisesse dar um cartãozinho podia dar, porque saiu totalmente da bola ali, né, Douglas? Exatamente, é tijolo, né? Foi só para fazer a falta. Sim. Eu, sinceramente, no momento, eu tirava um zagueiro e colocava o Fabinho no ataque. Esse Fabinho merece uma oportunidade, é um ótimo jogador. E outra coisa, o Goianésia precisa de vencer o jogo. A falta para a equipe do Goianésia fazer a cobrança. A falta marcada para o Azulão do Vale. Tem gol? Tem gol, é lá no estádio da Serrinha, na verdade o Atlético faz o terceiro.
Atlético 3, Craque 2, gol de Richelli. Ih, rapaz, 3-2. Daqui a pouco um correu 3 aí. É bola colocada pra falta, vem bola pra Tapajé, tocou mal demais. Ele facilitou tudo, inclusive para um contra-golpe. Lá vem Goiás, tentou sair jogando aqui perto na marca de 17 minutos. Levantamento foi feito na frente, chegou de cabeça, escora no peito aqui, Elvis. Recua pro goleiro Arthur que sai do gol. Bom, fazendo a panorâmica aí, Goianésia 1-1 com Goiás. Vamos lá. Também temos aí Porá 1, Anápolis também 1. Também 1. Anapolina 1, Grêmio Anápolis 1. 1-1, Grêmio Anápolis. Aparecidense 0, Jaraguá 0. 0-0. E Vila 5, viu? Fiz o quinto agora aí com o Rafael Lucas. Ô, louco, rapaz. 5-0 pra cima do Goiânia. Meu o Goiânia Deus. vai rebaixando aí com o placar elástico. 5, o jogo permanece 0-0 é o Aparecidense e Jaraguá nesse momento, hein? Exato. 17 minutos e meio passado o segundo tempo aqui no estádio Valdir Oliveira. O Goianense cedeu o empate, 1-1 é o placar aqui para Goianense e Goiás Esporte Clube. Quem tem essa bola aqui? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Arremessou na frente, colocou para viajar. A defesa tirou, vai para bola Irã. Sobrou na frente aqui. Na bola Elvis tocou para Bruno Leite. Bruno Leite rolou, passou para receber. Devolveu para Leite na frente, vai tentar cruzamento. Bruno Leite marcado, se complicou todo ali, acabou perdendo. Volta, recupera o Goiás, tira com o Rodrigues. Mete essa bola para frente, colocou para Flávio. Lá vem Flávio carregando essa bola, pediu lá na frente, vem conduzindo a jogada perigosamente. Desce o Goiás. Nessa jogada, o Goiás deixa espaço aqui. Vem pra frente, dá um toque por dentro aqui, meteu bola pro meio. É bola colocada pra Miguel Figueira. Miguel Figueira virou totalmente o jogo, tocou lá pra direita, passo de ataque. Cutuca a bola pra Índio. Índio recebeu essa bola, vai tentar cruzamento. Índio fez o passe por dentro aqui. Chegou na cobertura, retomou por perto, volta com a equipe do Goianese Esporte Clube. Retoma essa bola por perto aqui, lutou pela posse da bola. O Figueira ganhou bem, acaba perdendo porque chegou no combate, retomou, recupera bem a bola, trabalha a jogada, vem carregando. Lutou aqui o Vanilson. Isso é cartão, cara. Isso é cartão. Ele foi no pé, ele foi lá e meteu. Aliás, cartão é pouco. Isso é cartão vermelho, Douglas Couto. Foi só no tornozelo, né? Só no tornozelo. Deu um biquinho no tornozelo para matar o contra-ataque. Está amarelado aí. Camisa número 9, Miguel Figueira. Ele está amarelado. Momento de substituição no Goianese. Acho que eu escutaram o Pancinha aí, viu? Ele vai tirar o Frank. Não escutou não, né, Pancinha? Não, ele vai tirar o Frank. Né? Ele vai colocar o Fabinho. Mas só que ele vai tirar um atacante. Esse aí é o Fabinho? Esse? 17. Vai fazer a diferença, hein? Pode escrever. Vai fazer a diferença. Esse plano só tem um cabelo, né, rapaz? Engraçado, né? Mas joga, hein? Não é ruim, não. Eu achei muito assim. Hoje ele está um pouco abaixo daquilo que o Franco o que ele apresentou na Série D. Foi muito bem na Série D. Olha a bola colocada no ataque do Goianese. A defesa tirou, sobra com o Flávio aqui no seu campo defensivo. O Flávio vai tirar essa bola, ninguém é marcado. Bola colocada, curtir agora para Miguel Figueira. Miguel Figueira toca nessa bola, vira totalmente o jogo na velocidade. Joga essa bola para frente. Taca a bola pro Índio. Índio de prima, ligou. O goleiro tá adiantado na boca do gol. Chutou forte. Samuel jogou para fora. Linha de fundo perto, uma boa chance. O Goiás. O Samuel se precipitou. Esse não era o lance, Douglas Couto. E quem vacilou foi o Irã, né? Ficou ali atrás dos zagueiros, deu condição para o camisa número 7 da equipe do Goiás, que era o Samuel. A sorte é que ele tentou bater ali meio com a bola pingando, né? Jogou longe, jogou na placa de publicidade atrás do gol. Está empatado o jogo, 1-1. Quem cobra o tiro de volta é o Arthur. Arthur vai para a cobrança, mete o pé na bola, coloca para viajar. Que peixe! Lanchonete tem sempre um sabor especial te esperando aqui. Avenida Goiás B, número 57, bairro Dona Fica, saída para Juscelândia. 999-296213. Vem o time do Goianese, ficou na caída em campo, pediu a falta marcada agora sobre o Dudu Itapajé. Falta aqui pela ponta esquerda, pelo campo de ataque. Alô, galera! Cicobi Coopercred, faça parte, traz o tempo e placar de bola rolando! Confira comigo, jogados 20 minutos passados no segundo tempo aqui no Valdir Oliveira no placar. Tem Goiás também. Jaime Ramos. Na rádio Itajá, ataca o Goiás na boca do gol, bola cruzada para trás, aqui chegou, tocou, vai acontecer, tocou pra rede, é fogo, gol! Gol do Goiás! Miguel
Miguel Figueira. Novamente numa jogada trabalhada, o Goianésia ficou a olhar. Ninguém tirou. A bola foi cruzada para trás, bateu na trave, voltou e Miguel Figueira não teve trabalho, guardou. Na marca, repito, de 21 minutos e meio jogado no segundo tempo. 2 para o Goiás, Miguel Figueira, camisa 9. 1 para o Goianésia, Douglas Couto. Mais um vacilo novamente pelo lado esquerdo, né? No momento que levou para a linha de fundo do lado de lá, que foi o camisa número 7, Samuel. Ele bateu cruzado para trás, o goleirão Arthur ainda salvou a bola, mas ela ficou perecando ali em cima da linha. Quem aproveitou foi o Miguel Figueira, marca o segundo dele, o segundo do Goiás. Agora Goianésia 1, Goiás 2, Jaime. E volta a bola com o time do Goianésia Esporte Clube, perdendo o jogo agora pelo placar de 2-1. Levantamento foi feito para Fabinho. Fabinho toca nessa bola, marcado pelo Rodrigues. Vai Fabinho. Fabinho toca nessa bola, marcado. Fabinho dificultou. Fabinho tentou fazer o passe, acabou perdendo, lutou pela posse da bola. O Bandeira levantou. Já marcava que houve falta em favor da equipe do Goiás. Agora o Goiás começa a cair, né? Pancinha, tá aí, Pancinha. Tá aí, 2-1, virou o Goiás. O Goianésia não joga nada. O Goianésia caiu muito de produção. 3 zagueiros. Né? Ninguém sabe quem marca, ninguém marca ninguém. Então o meio de campo do Goiânia não consegue jogar, então fica difícil um pouco, né? Na hora que ele tirou o Frank, eu achei que ele ia tirar um dos zagueiros, né? Para colocar um atacante, não. Tirou, foi um atacante e agora o Goiás virou. Então agora o Goiás virou. Agora ele vai tirar um zagueiro. Ele vai tirar o Sobral e vai colocar quem? O Gleison. Que é lateral esquerdo, né? Que é lateral esquerdo. Vai avançar o Elvis, vai ser a jogadinha dele. Vai pedir para esperar um pouquinho que vai colocar outro jogador e também. Quem que é isso vai entrar aí? É o Cleidson. E ele vai colocar o Bosco também agora. E o Bosco volante também vai entrar. Esse é o Cleidson? Isso, Cleidson 16 e 15 Bosco. O Bosco é o 15, né? Vamos ver que lugar que o Bosco vai entrar, né? Pancinha, agora tá certa a mexida dele ou não? Olha, eu acho que a primeira mexida que ele tinha que ter feito era tirar logo o Sobral e colocar um atacante, que era o Fabinho. Não, aí ele tirou quem? Ele tirou o Frank, né? E acabou tomando o gol na hora errada também. Né? Tomou o gol no primeiro, tomou o gol de empate, depois tomou o gol da virada. Ele tomou o gol, foi depois que mexeu? Foi, né? Foi. O segundo foi. Então ele foi de extrema infelicidade, né? Tá aqui, o 15 entra no lugar do 5, que é o Araruama, né? Estreou bem a Napa, aqui não jogou nada hoje não, né? Correu muito, né, gente? Mas não correu certo, né? Correu errado, felizmente. Então tá aí. Daqui a pouquinho, então, confirmado, né, o Douglas Couto, o Cleidson 16, Bosco com a 15, né? Exatamente, entraram. E saíram os 6 Anderson Sobral e os 5 Araruama. E vem bola no ataque do Goianésia Esporte Clube, sobrou a bola, chega, tira de qualquer maneira, mete o pé na bola, afasta o perigo. O Goiás já vence pelo placar de 2-1 de virada aqui no estádio Valdeir de Oliveira. E vencendo com tranquilidade, joga mais tranquilo. O Goianésia não se entende, passa para receber para a ponta, que lá vem o time do Goiás Esporte Clube, voltou, pode até bater, vira o jogo totalmente aqui pela esquerda, pela direita, melhor dizendo. A bola sobra agora com o Índio dá um toque mais atrás aqui, meteu bola com o Vidal toca nessa bola, vem para frente, Vidal de calcanhar, jogou bola, voltou com o Índio trabalha a jogada, vira totalmente o jogo lá pela direita, mais atrás aqui, totalmente jogando essa bola aqui atrás, volta para buscar Felipe toca nessa bola, chama a marcação, se antecipando a jogada também pro pé, tá aqui o Fabinho, preferiu voltar com segurança aqui atrás, o Goianésia fica todo recuado nesse momento, a bola passada agora para Vanilson, para o jogador que é Miguel Figueira jogou na frente, colocou para viajar aqui, Lucas Emanuel, vem com a bola dominada, Figueira bateu firme, tocou pro gol, chega tranquilamente Arthur para fazer a defesa, pega a bola e repõe, tem pressa, o Goianésia está perdendo, o jogador do Goiás está caindo. Tá fazendo cera. Agora vai começar, né? Agora vai começar. Isso. Só que chegamos aí a marca de 24 a 25 minutos ainda, né? Mas tem 20 minutos para buscar a virada, porque o empate também não resolve a vida do Goianésia, né? Tem que buscar a virada. Verdade, né? Fica em quarta colocação. Vamos torcer aí para quem? Como é que tá a classificação nesse momento aqui, Douglas Couto? Só pra gente acompanhar aqui. Neste momento, Atlético primeiro 27, Goiás segundo 22, Jaraguá o terceiro 21, Goianésia quarto 18. Tá pegando aqui o Goianésia? Vila, que é o quinto com 16. E o Craque é o sexto colocado aí. Na verdade, o Goianésia vai ter que torcer pro Craque fazer mais um. Fez. A Craque agora 4-3 pra cima do Atlético. É o que está salvando o Goiás no momento, é o Craque. O Craque fez 4 já? 4 gols, viu? Agora o Thiago Potiguar, duas vezes. Tá aberta a linha, rapaz. Pelo amor de Deus, hein? 4-3 então? Isso, e tá roubando, e não sei como é que é futebol, nós não estávamos olhando a classificação, né? E acabou aí roubando a quinta colocação do Vila nesse momento, Goianésia e Craque novamente. Goianésia e Craque, mais alteração, 7, no lugar do 19 entrou, né, do Goiás? Entrou o camisa número 19, que é o Sandrinho. E saiu o número 7, Samuel. E entra o camisa número 15, que é o Ratinho, no lugar do camisa número 8, Índio. 2 pontas por 2 pontas. Esse Ratinho aí, pra Série A não dá conta não, mas Goiânia aqui ele pode trazer trabalho, hein? Vai dar trabalho esse Ratinho, hein? Camisa
o 15, Ratinho, né? Isso. Então tá aí, a bola foi colocada para o ataque do Goianese Esporte Clube, levantamento feito para Vanilson, chegou a defesa, cortou, deu combate, chegou tirando de qualquer maneira, mete o pé na bola, joga para fora para lateral, a revista da equipe do Azulão do Vale. Então nesse momento, o Goianese está salvando pela culatra, né? Pelo tiro que saiu lá do craque, né? Exatamente, o craque está salvando o Goianese nesse momento aí, tá dando o Goianese e craque, jogo único aqui, né? O Goianese, o lado bom, Jaime, se ele conseguir fazer um gol na equipe do Goiás, empatar pelo menos aí, vai deixar o Goiás ainda na terceira colocação, atrás do Jaraguá, e com isso, ele escaparia do Goiás numa possível semifinal, viu? E vem bola com o ataque do Goiás, bola levantada para frente, ele fez o passe, se antecipou de cabeça, cortou, vem bola por dentro aqui, recebe bem a bola na frente aqui, perdendo pelo placar de 2-1, bola que volta agora com o Sandrinho luta pela posta, bola mais atrás aqui, deixando bola no campo defensivo com o da Silva, levanta a bola por cima, tentativa feita, espanou de cabeça por perto aqui o Figueira jogou na frente, se antecipou aqui o zagueiro Caio, recua para o goleiro Arthur, devolve com Caio, tem pressa, já caminhamos com 27 passados no segundo tempo, 2 para o Goiás, 1 para a equipe do Goianésia. Tia Creuza Buffet, nova ação em opções, lançamento, Tia Creuza Buffet, nova opção em locações de eventos, casamentos, aniversários e festas de empresas, faça já seu orçamento com a Tia Creuza Buffet, telefone 984-64-76-71. Bom, parou o jogo por quê? Vai ter o que aqui atrás agora? Goleiro, né? O goleiro do Goiás ali, o Matheus Alves, que não tem pressa. Agora ele mete o pé na bola, coloca para viajar. Bola foi levantada de cabeça, cortou aqui atrás o jogador do Goiás, que é o Márcio Luiz. Jogou na frente, luta pela posse da bola, ninguém ia pegar por perto aqui, se antecipou de cabeça, botou na frente aqui, botou com o zagueirão, levanta também essa bola, tirou o perigo. Bola colocada, espanou de cabeça por perto aqui o Sandrinho. A bola vai sobrar aqui atrás agora com o zagueirão. Luta, Márcio Luiz, vai retomar. A bola foi tirada e batida para a lateral, ganha remesso lateral o time do Goiás Esporte Clube. Em Goianésia, Zé Automotivo, seu carro em boas mãos, alinhamento 3D, balanceamento, peças, troca de óleo, injeção eletrônica, freios, mecânica em geral, diamatação de computadorizadas e rodas, desempenho de rodas e pinturas. Zé Automotivo, Rua 38, bairro São Cristóvão, com telefone 3353-1688, fale com Ari. Alô Ari, um abraço a você. Parada. Parou? Para reidratação aqui neste momento. Aí o Osimar Moreira vai ganhando o cachê dele tranquilo aqui, né? Ele com a galera da Federação Goiana de Futebol, né, Douglas? Douglas, é difícil entrar na federação para apitar. E tem panela lá dentro. Como é que é? Sempre tem, né, Jair? Panela. Você não tentou não, Douglas? Não. Quem tentou aqui foi alguns amigos meus de Goianese, que a gente faz... Não conseguiu, não? Conseguiu, mas assim, é todo um caminho a se percorrer, né? Ninguém chega de imediato. É claro o seguinte, você tem que ter um trabalho aí a longo prazo, né? Amigos meus já entraram já com certa idade avançada, 31 anos, já não dá mais para... Não dá mais. Entra, né? Porque 31 anos já está metade do caminho, né? Para eles hoje lá, né? eu se encerrar a carreira aí com 45 no máximo, né? Paulão Bicicletas, Disque Bike 3353-8005, Goianésia 1, Goiás 2, parada técnica nesse momento, você comenta, Pancinha, Valdeci Baeta, o Goianésia vai perdendo de virada, você vê condição do Goianésia pelo futebol que está jogando de esboçar uma reação ou não, Pancinha? Olha, futebol pode acontecer de tudo, como sempre a gente fala, né? Mas pelo que o Goianésia está apresentando até agora, eu acho um pouco difícil. Eu acho que o Goianésia tem de ter um pouco de tranquilidade, trabalhar essa bola, né, pelas beiradas. E outra coisa, o time do Goianésia não está agredindo o time do Goiás Esporte Clube. Então o Goianésia tem de marcar mais lá na frente, né? Essa saída de bola do Goiás, desses caras do Goiás, deixou o time do Goiás gostar do jogo. Então, infelizmente, tomamos 2 gols, né? De falha coletiva, então é pura realidade. Então agora, para a gente correr atrás é um pouco, né, fica um pouco complicado. Mas se o Goianésia tiver um pouquinho de tranquilidade, pode até empatar o jogo e virar. Mas tem de jogar, porque até agora, no segundo tempo, o Goianésia não jogou. É verdade, chegamos a 30 minutos, recomeçando aqui nesse momento. Olha, o Goianésia vai mexer 2 vezes. De novo, rapaz. Vai queimar as últimas 2. Vai entrar aí o camisa número 14, Paulinho, que é lateral. Paulinho é lateral. 18, Rômulo, centroavante. O Rômulo 18? Isso. É centroavante? Isso. Vai deixar a bola rolar, daqui a pouquinho eles vão entrar. Então tá aí, Rômulo com a camisa 18, é a 5ª alteração da equipe do Goianésia Esporte Clube, que perde o jogo pelo placar de 2-1 aqui no estádio Valdir de Oliveira. O problema, né, o Pancinha, é que o esquema tático, quando você mexe mais assim, ainda mais o time quando não é bom, você perde totalmente os esquemas. Se você tem algum esquema tático, vai para as cucuias, não vai, Pancinha? Futebol é complicado, gente. Pelo menos quando você está perdendo dentro dos seus domínios,
Aí que você começa a mexer demais, aquele esquema tático, né? Aquele trabalho que você faz na semana, cai muito. Aí ele tirou o Elvis, né? O Elvis, camisa número 10, e tirou o número 11 do Itapajé. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai colocar Saquem e o Bruno Leite lá na frente, espetar lá na frente. Para tentar contra-golpe? É para tentar, né? É um jogador leve, mais rápido, né? Então ele colocou lá na frente como um atacante. Como um atacante. 2 centroavantes, né? 2 centroavantes agora, o Vanilson e o Rômulo, que está fazendo sua estreia com a camisa do Goianésia. Então tá aí, 31 minutos, a bola foi colocada na velocidade para o ataque da equipe do Goiás Esporte Clube, ganhou lá na frente, depois da bola ser amortecida, toca aqui atrás para Vidal, Vidal vem com a bola dominada para Vidal, toca no marcador, voltou, lutou pela posta, a bola voltou com o Goianésia Esporte Clube, ganhou bem essa bola pro perto aqui, Fabinho atropelado, pediu arremesso lateral e ganha para a equipe do Goianésia Esporte Clube, arremessa a bola, colocou no vazio, não tinha ninguém do Goiás, a bola sobrou por cima aqui de cabeça, Grandalhão Bosco, tocou a cabeça da bola, espanou também de cabeça por perto aqui o jogador que é Rômulo, tocou na frente, livrou bem para a bola, Vanilson ligou, meteu lá pelo outro setor, campo de ataque, passa para receber lá para ponta, Paulinho, vai receber Paulinho, recebeu Paulinho, capricha, vem cruzamento, Paulinho levantou para a boca do gol, espana de cabeça, Vidal tirou essa bola, vai caindo aqui para a lateral, se perdeu, se perde a lateral do gramado, arremesso ganha a equipe do Goianésia aqui pela ponta esquerda, já com 32 minutos passados do segundo tempo, o Goianésia perde o jogo pelo placar de 2-1 aqui no estádio Valdeir de Oliveira, 2-1 para o Goiás, bola colocada para a boca do gol, Bosco, ajeitou essa bola, colocou o Bosco para a boca do gol. Ué, eu não vi nada não. Se ele marcou falta ali do 18, ele nem saiu do lugar. Quem subiu foi o zagueiro do Goiás em cima dele? Ele nem saiu do lugar. Dentro da pequena área não pode ter contato mais não. O futebol mudou muito. Não, mas ele ficou quieto. É brincadeira. Caramba, rapaz, o tal do juiz, eu vou falar pro Osimar, tá? Eu vou dar um cartão vermelho para ele amanhã, viu, Pancinha, na TV Capital lá. Você sabe que agora eu dou cartão vermelho lá, sabe disso, né, Pancinha? Eu fiquei sabendo que eu sou o rei do cartão vermelho. Vou meter cartão vermelho nele lá, viu, Douglas Couto? Pode, tá merecendo, viu? Essas faltinhas da pequena área aí, ele tá marcando todas. Chegamos na marca de 33 minutos passados o segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. O Goianésia vai, perdendo em casa pelo placar de 2-1. Paulão Bicicletas, Disque Bike, 33 53 80 05 984 23 35 67. O Paulão fica ali na Pará, 62, bairro Carrilho. O Paulão tem bicicleta para trilha, ele tem bicicleta para passeio, ele tem bicicleta para o dia a dia, aquela que você coloca na labuta. Vai lá, faz um grande negócio com o Paulão Bicicleta. O atendimento dele é fantástico. Conhecer mais do que a magrela, ninguém conhece não. A bola colocada no ataque da equipe do Goiás Esporte Clube, chegou protegendo bem a bola aqui atrás, o Caio protegeu, foi para cima dele o marcador, a bola se perde para a linha de fundo, o tiro de meta ganha o time do Goianésia Esporte Clube. Doutor Machado, ortopedista e traumatologista, atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia em Goianésia, atende sua consulta pelo telefone 33 53 11 21. Ô, Pancinha, o jogo tomou contorno de fato. Vou chamar você primeiro, Douglas. O que está acontecendo ali, Douglas? Está sendo amarelado o camisa número 2 do Goiás, que é o Vidal, lateral direito. Eu confesso para você que não peguei o porquê, né? Ele estava de fora sendo atendido ali e voltou. É, rapaz, então tá complicado. Ele deu cartão ali, veio cá, né? E parou o jogo. Olha aí, tudo isso aí é esquema, rapaz. Você vê que ele ganhou um tempão. E você percebeu que no primeiro tempo ele não deu acréscimo também, né? Não deu, 45 ele terminou o jogo, né? Agora ele veio cá, ganhou um tempão, ganhou uns 2 minutos aqui agora, né? Aí chega 45 minutos, com um monte de alteração, ele não dá nada de acréscimo. Brilho o apito. É verdade. Vem bola com o ataque do Goianésia, bola pela direita, pelo campo de ataque, meteu bola curtinha, a posse de bola foi executada para a ponta, colocou para correr, Rômulo, tocou na frente, a jogada boa, bateu cruzado, vai chegar, tocou para a boca do gol, para a batida, bola chutada, a defesa tirou, afasta de qualquer maneira da Silva, mete o pé na bola, vai sobrar aqui atrás agora, com um jogador que é Márcio Luiz, ele toca na bola, o Goiás fica todo aqui atrás agora, o Goianésia vai para cima, vai tentar buscar o empate, bola colocada para frente, chegou a defesa, cortou, bola mal passada aqui pelo Márcio Luiz, hein? Até o goleiro saiu do gol aqui agora, hein? Tira dali, ele tira com tranquilidade, rola essa bola, colocou para Cleidson escorregou na batida da bola, conseguiu levantar essa bola para frente, o ataque é do Goianésia, de cabeça ele não preferiu usar o peito, escorou essa bola, colocou para Bruno Leite, preparou o cruzamento, levantamento foi feito, escorou, vai sobrar, se bater forte, bateu, não, demorou, preparou, batendo, chega as defesas, cortou, tira a zaga do Goiás.
Faltou competência nesse momento para a conclusão da jogada. Volta Bosco, deu combate. Tentou por dentro aqui com o jogador que é o camisa 18, Flávio. Conseguiu ligar lá para a ponta. O jogo fica esperto nesse momento que você acompanha. Lá vem bola. Buscou. Bom, o Pancia falou Machado. Não estou entendendo nada de Machado aqui, Pancia. O que está acontecendo? Falou, tá, doutor Machado, tá certo. Chegamos a 36 minutos passados do segundo tempo. Lá vem cruzamento na boca do gol. A defesa tira, joga para fora, joga para lateral. O Douglas, pela sua experiência tem no futebol, o Goianésia vai ter dificuldade aí para conduzir o campeonato no quadrangular final, né? Eu penso assim. Você também pensa assim, Douglas? Eu também penso. Por mais que a gente esteja pegando o craque vem da vitória agora, né? Tá batendo o Atlético, nem qualquer vitória. E eu vi o craque em Vila Nova, eu fiz esse jogo lá para a Rádio 730, e vou te contar uma coisa. O craque, ele é muito competitivo, tá, entendeu? Ele tá batendo lá, ele tá reformulado o craque, tá? E detalhe, né? Aprendeu a jogar fora de casa, porque não teve o seu estádio nem no final da temporada passada e nem nessa, né? Devido às reformas do gramado aí, lá do estádio em Catalão, Ô Douglas. Oi. E o craque, se você for analisar, ele conseguiu 4 pontos com os 2 times da capitais, que é o Vila Nova, mas é o mistão do Vila Nova. O Goiânia também está jogando com o misto do Goiás. E outra coisa, sub-20, né, misturado com sub-23. E outra coisa, o craque pegou o Atlético e está ganhando, e o Atlético ganhou do Goiás. Então, meu filho, pareia difícil para o Goianesa também. É verdade, muito difícil. Nesse momento vai ter mais uma alteração aqui no estádio Valdir José de Oliveira. O Goiás vai mexer, o Goiás vai ganhando pelo placar de 2-1 aqui no Valdir de Oliveira. Doutor Machado, ortopedista, traumatologista, atende de segunda a sexta-feira no Hospital Santa Luzia em Goianésia. Atende todos os dias. Agende também a sua consulta pelo telefone 3353-1121. Eu disse, Doutor Machado. Telefone dele 3353-1121. Tem alteração, Douglas Couto? Exatamente, viu? Queimou aí a última também o Goiás. Sai Felipe Trindade com a 6 e entra o número 17, Lucas Black. Lucas Black, Ave Amarela. Artista, Lucas Black. Correndo atrás do empate. Já eu quero com você, Douglas, para fazer uma panorâmica aí, como é que estão os jogos em andamento do campeonato. Eu vou dar cartão aqui agora. Não sei nem se merece cartão, se for um lance normal. E vai expulsar ele. Olha lá. Não adianta debater boca. Já marcou, então amarelo, acabou. Sai do jogo, né? Foi um lance normal. Eu também achei normal de jogo, mas deu cartão amarelo pro Cleidson, né? Ele não pode fazer é cair na pilha, tentar reclamar e tomar o segundo, né? E complica de vez. É verdade. Meia dúzia, viu, Jaime? 38 minutos passados no segundo tempo, passados aqui no estádio Valdir de Oliveira, o Goianésia perde o jogo pelo placar de 2-1. Irã tá com ela, retoma aqui atrás, a bola passada para o Caio. Caio carrega a jogada, Caio vem na frente, Caio dá tempo ainda pro empate, vem Caio com ela, se bem que o empate também pouco importa, né, Douglas Couto? Né? Não muda muito. Muda nada, tem não. Gol. Tem gol, Douglas? Gol é da Cidinha, Alex Henrique, o tiro do campeonato, agora marca a precedência 1, Jaraguá 0. Rapaz. E o Vila já enfiou meia dúzia, viu? 6-1 já? 6-0. Meu Deus, 6-0. Olha o Goianésia, chegou, tentou levantar o pé, levantou, não chegou a pegar, veio ali com o Bruno Leite, preparou o cruzamento, bateu cruzado, tocou em alguém do Goiás, se perde a linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o Goianésia fazer a cobrança lá para a direita, quem vai para a cobrança é Bruno Leite, quem sabe pode ser agora. Lá vem bola para Buvuca, todo o ataque do Goianésia aos 39 minutos e meio, segundo tempo, 2-1 para o Goiás. Lá vem bola, vai para a bola, prepara para fazer a cobrança, Bruno Leite dá todo o ataque, todo mundo se acotovelando, os jogadores do Goianésia são grandalhões, os do Goiás no entanto, preparam para a cobrança, prepara para a cobrança Bruno Leite, lá vem bola autorizado, vem para a bola, preparou, vem cruzamento, levantamento, a bola viajou, chega o grandalhão, quem tirou de cabeça foi o Lucas Black, só que essa bola o goleirão, ele socou para fora, numa bola que foi tirada para dentro do gol, a bola sobra com o Goiás, retoma aqui atrás, a bola foi passada, curtinha agora com o jogador camisa 16 que está ali no campo, não, 17 que é o Lucas 17 Black. Lucas Black. Mais um jogador jogado no solo aqui, e a falta é marcada, e o juizão vai lá conversa, não pode nem encostar, né? Chega lá e marca a falta. Pancinha, 40 minutos, Pancinha, 2-1 para o Goiás. É um resultado que a gente não esperava, né, gente? Mesmo com o Goiás com o time misto, a gente acreditava que o Goianésia podia vencer o jogo e vencer fácil. O Goianésia fez 1-0, né, e depois, né, perdeu o controle da partida, não conseguiu jogar, não consegue jogar até agora, então realmente é um time que não dá confiança para o torcedor. Isso é pura realidade. Verdade.
Certo? O time não passa confiança para o torcedor. Lados em campo, né? Um treinador que enganou meio mundo com essa campanha feita aí no Campeonato Goiano, brasileiro da Série D, né? Olha a bola tirada! Vinha voltando aqui o goleirão! Na tentativa de cobertura aqui do jogador Flávio, ele socou essa bola para fora, jogou para escanteio. Escanteio, tem direito o Goiás na marca de 41 minutos e meio. 41 passados no segundo tempo aqui no Valdeir do Oliveira. O Goianésia vai perdendo no fechamento do turno aqui para o time do Goiás Esporte Clube. Eu imagino, Douglas Couto, se não tivesse ganhado do Grêmio Anápolis lá em Anápolis, estava fora do campeonato. Ele ficaria estacionado aí praticamente aí nos seus... o Goiás tem 18, ficaria nos 15 pontos, né? Isso, estaria lá embaixo. Lá embaixo, classificado, mas estaria lá embaixo. Estaria em 8º. Não, na verdade, ficaria de fora mesmo, viu, Jaime? Estaria de fora? Ficaria de fora porque o último, que é o Anápolis, também tem 15 e tem melhor saldo do Goianésia. Pois é. Então estaria fora literalmente, hein? 42 minutos passados no segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. O Goianésia vai perdendo em casa para o Goiás. Vira o jogo, colocou aqui para a direita agora com Vidal. Vidal jogou no campo, colocou no gramado, lá vem Vidal. Vidal cutuca para Figueira. Esse Figueira também em termos de Série A, amigo. É aquele tipo de cara que não tem personalidade, né, rapaz? Vai perdendo muitas chances. Fez um gol contra o Palmeiras, um golaço, por sinal. Mas ficou só naquilo. A bola volta com o time do Goianésia Esporte Clube aqui atrás. É bola com Caio. Caio trabalha a jogada, demora. Caio rola essa bola. Caio toca curtinha com o Paulinho. Paulinho aqui na direita. Levanta a bola, colocou para Bruno Leite. Sempre lançamentos para Bruno Leite. Recebeu essa bola, vem por dentro. Bruno Leite capricha no cruzamento. Chama para dança então. Bruno Leite chamou, ganhou, clareou, bateu cruzado na boca do gol. Defesa afasta essa bola, colocou para fora. O Bruno Leite, ele é bom como lateral, ele é bom também como ponta, de qualquer jeito como atacante, né? Ele é um bom jogador, viu? É um ótimo jogador. Ele, para nível de Goianão, ele tá muito bem servido, essa lateral direita do Goianésia aí. E Jaime, o craque matou lá, viu? 5-3. É bom, rapaz. Então isso aí é bom pra nós, não é? Aleph. Ex-Goianésia. 5-3? Quer dizer que 5-3 o craque tira o Vila Nova do caminho do... Mas ficou bom pro Vila. Tirou, o Vila nesse momento tá pegando o Jaraguá. Jaraguá? Jaraguá. Então assim, o caminho tá aberto, os 3 grandes não ficou bom pro Goianésia não, esse craque vem crescido, hein? Vem é jogo único? Jogo único aqui no Valdeir de Oliveira. Vai ser aqui, né? O Goianésia não joga nada aqui dentro, né, Douglas? Você viu aí, né? Dificuldade imensa, né? Complicado. Não sabe jogar em casa. E joga muito bem fora de casa, viu? E vou infernizar o grupo essa semana aí. Vou falar que o Goianésia tá desclassificado, tá fora, viu, Douglas? Joga em casa. Não tá dando certo as coisas aqui no Valdeir. Não sei se é a falta do torcedor, não sei o que é, não, mas não, é treinador, esquema de treinador, né? Chegamos à marca de 44 minutos passados no segundo tempo aqui no Valdeir de Oliveira. O Azulão do Vale perde pelo placar de 2-1. Perde para o Goiás. Arremessa a bola, colocou com o Irã. Irã volta a bola colocada para Cleidson. Cleidson preferiu voltar aqui atrás com segurança agora para Márcio Luiz. Vira o jogo, toca a bola para o Caio. O Goiás fica todo recuado nesse momento para se garantir com um placar de 2-1. Vira o jogo lá para a direita, campo de ataque do Goiás. Ninguém aparece para receber, jogou na marcação aqui do Bruno Leite, foi pra bola, recebeu, ganha, arremesso lateral, arremessa rapidamente, colocou por cima, colocou a bola pra frente, mas, opa! Meu Deus do céu, aconteceu o pênalti! Aconteceu o pênalti nesse momento, o juizão não marcou na cara dele, Douglas Couto! Também achei, viu, Jaime? Também achei, tô contigo, achei que pênalti sim, acho que faltou um pouquinho de pulso, viu? Marcou o primeiro. Não, ele para marcar tem que arrancar a perna do outro, hein? 44 minutos, aconteceu um segundo pênalti pro Goianésia, não marcou. Lá vai pra bola, chegou, tocou pra dentro, o atacante Manilson meteu pra dentro, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é gol! Goianésia, gol! Ganhou na força do zagueirão, foi pra cima, buscou empate aos 45 minutos do segundo tempo. Vanilson, camisa 9, Deus lhe pague, Vanilson, ele faz 2 para o Goianésia, empata o jogo, 2 também para o Goiás, Douglas. Ele ganhou na velocidade, né? Quem tentou buscar pra cima dele ali foi o camisa número 14, que era o jogador Natan, não achou ele, e detalhe, ele teria sofrido o pênalti, viu, Jaime? Só que não sofreu, o gol foi marcado. Olha aí. Expulsou. É o que eu falei agora há pouco, né? O Cleidson não podia nem triscar na bola, quando ele expulsar, ele expulsou. Fez uma falta ali, na minha opinião, até normal de jogo. Ele acabou dando o cartão vermelho para o Cleidson, né? Segundo amarelo, está fora da partida. Cleidson, lateral esquerdo do Goianésia. Rapaz, não podia jogar a bola não. Se jogasse bola, eu ia preso, viu, Douglas?
Eu falei que o Cleiton não podia nem fazer falta mais no jogo, porque ele encarou o árbitro ali, ó. Ele encarou, o árbitro marcou a cara dele. E aqui o assistente agora vem, pede pra tirar aqui, coisa e tal, né? E aí? Ô, Pancinha, empatou o jogo, dá pra ganhar, Pancinha? 4 minutos de acréscimo, até 49. O problema é que o Goiás foi expulso, né? Um jogador a menos. Eu acho que o Goianiense tem que segurar esse placar aí, ó. Não vai ajudar em nada mesmo no tempo de classificação, vai pegar o craque mesmo com esse resultado, com o empate pega o craque, então é melhor ficar quietinho. O que mudou foi pro Goiás, né? Que agora pega o Vila. Olha aí, Pancinha. O Goiás agora pega o Vila. O Jaraguá pega quem? Aparecidense nesse momento. Jaraguá e quem? Aparecidense. E a foi bom pro Jaraguá. Bom pro Jaraguá, né? Também achei. Joga em casa, né? Olha pra você ver como é que um golzinho muda tudo. E se nós fizermos aí, se nós fizer agora, a gente muda tudo também. Muda, pega quem? Aí pegaria a Presidência. Presidência? Eu acho melhor ficar no craque. Olha o Goiás, vai chegando com Figueira carregou, livrou essa bola, chegou a defesa, contou, vai bateu, tocou, é gol. Goiás. A defesa falhou, é gol, é fogo, é gol. Lucas Emanuel no cantinho, no quadrangular, meteu lá em cima aos 47 minutos. 47 faz 3 pro Goiás, 2 pro Goianésia. Que falha, né? Falha atrás de falha. Não existe tomar um gol dele já, infelizmente não existe. O que aconteceu? Foi lançamento pro jogador do Goiás, ele estava impedido realmente. O zagueirão foi e cortou, todo mundo ficou esperando o bandeiro levantar. No momento, acabou sobrando a bola pro jogador Lucas Emanuel, ele bateu na gaveta, sem chances. 3 para o Goiás, 2 para o Goianésia, matou o jogo praticamente aí, a equipe do Goiás. Muda alguma coisa aí? Muda pro Goiás, agora volta a pegar a Presidência. E o Goianésia? O Goianésia continua pegando aí a equipe do craque. A Vila Nova pega quem? Vila Nova é Jaraguá. Agora o Jaraguá. O Goianésia está sendo o mártir do Jaraguá nesse momento aqui, né? Bom, vamos que vamos, vai reiniciar o jogo, vai reiniciar aqui, teve confusão, princípio, 17 horas mais 20 minutos, 48 minutos, já estamos nos acréscimos nesse momento aqui no estádio Valdeir José de Oliveira, 3 para o Goiás, 2 para o Goianésia, o segundo gol marcado pelo Lucas Emanuel, 3 Goiás, 2 Goianésia, demora demais aqui agora. Não sei tanto conversa, expulsou o massagista também, né? Muita gente expulsa, né? E bola aqui, volta com o Goianésia, volta com o Irã. Irã tá com a bola dominada, vai lançar Irã. Levantamento foi feito, chegou de cabeça contra a defesa. Sobra essa bola aqui atrás agora com o Sandrinho. Luta pela posta, a bola volta com o Goianésia, protegeu. E a bola se perde para a lateral, arremesso ganha o Zelão do Vale. Vamos até os 50 agora, hein? Iríamos até os 49, vamos até os 50 agora. A bola volta com o Goianésia. Bola tirada por perto aqui na frente. Chegou a defesa do Goiás, cortou. Vai tirar para a lateral, adiantou demais. A bola foi colocada para fora, arremesso lateral. Ganha novo arremesso lateral. O Goianésia flechando aqui para cima do... Queria empurrar o Goiás para cima do Vila Nova, rapaz. Pelo amor de Deus. Dava bom, né? Dava bom demais, né? Empurrar o Goianésia para cima do Goiás. Aí nesse caso aí, a gente queria que tivesse um do interior na final. Não tem jeito não, né? Naquele momento tava assim, porque dava, né? Goiás e Vila, e quem ganhasse pegava ali o Atlético. Alguém do interior chegaria na final. Chegaria na final. Era bom demais. Enriquece o futebol do interior, hein? 49 minutos passados no segundo tempo aqui no estádio Valdeir de Oliveira. 3-2 para o Goiás. Esporte Clube batendo o Goianésia aqui no estádio Valdeir de Oliveira. Esse goleirão Marcão também hoje aqui, o Arthur me dizendo. Ele ajudou demais, não trabalhou de jeito maneira, né, rapaz? Tinha que trabalhar mais, né, não? Acho que foi, né? Que foi. A bola foi colocada na frente. Olha, o Goianésia chegou, ligou lá pra ponta, colocou pra direita, campo de ataque pro jogador que é Fabinho. Fabinho dominou, vai pra linha de fundo, 49,5, limpou, tentou cruzamento. Meu Deus do céu! Esse Osimar Moreira não existe. Osimar Moreira não existe. Esse ô Pancinha. Não existe. Um lance desse aí é... O Pancinha some agora, né, Pancinha? Não, tranquilo. Você viu aí, Pancinha? Foi piada a falta que não deu. Mas também, sinceramente, o gol que nós tomamos também, pelo amor de Deus, não pode tomar um gol dessa forma, não. Ele aproveita e acaba o jogo também, né, rapaz? Depois dessa aí, né? É um árbitro que ele interferiu no resultado, viu, Douglas? Incrível. Infelizmente, incrível. Ele interferiu, ele travou o jogo. No lance daquele lá, pode acontecer o gol do empate. Acontecendo o gol do empate, empurra o Goiás com o Vila, não empurra? Com certeza. Né? Com certeza. Aí o que ele fez, né? É uma falta dessa aí, ó. Árbitro que ia apitar. Ele, primeiramente, um árbitro que não marca uma falta dessa, não pode apitar nem várzea. Nem várzea, viu, Jair? A falta foi claríssima. A federação tem esquema. A federação, ela tem esquema na arbitragem.
Não adianta ele querer mexer aqui, falar que não, que a federação, ela trabalha, ela tem esquema com a arbitragem, não tem dúvida, né? Ela manda para cá e fala assim, amigo, ó, você vai segurar o jogo. Só isso, né? E o cara acaba segurando o jogo. Então, Osimar Moreira, o nome do cara. Terminado o jogo aqui no estádio Valdeir de Oliveira, 3 para o Goiás, 2 para o Goianense Esporte Clube nesta tarde, aqui no estádio Valdeir, com cobertura completa aqui da Itajá FM. Douglas Couto, e aí? Como é que estão os placares aí? Tô só de olho aqui, Jaime, porque falta só 2 jogos para ser encerrado, né? Iporá e Anápolis está 1-1 e Anapolina e Grêmio Anápolis também 1-1. Nesse momento aí, a presidência acabou de bater aí, encerrou também o jogo lá na cidade de Goiânia, no estádio Antônio Scioli, a presidência 1, Jaraguá 0. O craque colocou 5 coquinhos para cima do Atlético, 5-3. O Goianese perdeu por 3-2 para a equipe do Goiás e o Vila 6-0 para cima do Goiânia. Com isso aí, já temos... O Iporá empatou? Sim, empatou 1-1. 1-1 Iporá e Anápolis e 1-1 também Anapolina e Grêmio Anápolis. Faltam apenas esses 2 jogos para encerrar aí. Empatou também, né? Finalizar. Então definiu aqui Atlético, primeiro colocado, né? Contra o oitavo. O oitavo definiu o local, né? Anápolis. Já definiu já? Já, praticamente definido já. Só se o Anápolis tomar um gol lá, que ele pula fora. Se tomar um gol do O Iporá. Atlético e Anápolis, né? Lá que é o seguinte, Anápolis oitavo e Iporá nono. Segundo colocado o Goiás, né? Isso. Sétimo quem que é? O sétimo colocado é a Aparecidense. Seria Iporá e quem? Seria Iporá e Atlético. Iporá e Atlético? Seria, porque no momento está sendo a Anápolis com empate. Tá Anápolis e Atlético. E o terceiro colocado, quem seria? No caso,